Bem-vindos ao Realiza Cast. Muito bem-vindos. Vanessa, nossa treinadora de habilidades comportamentais, mentora, administradora de empresas, entre outras coisas. E esse sorriso lindo. Obrigada, Dr. Neto, dentista bucomaxilo, mentor e treinador. E hoje nós temos com vocês 2 convidados incríveis. Deliciosos, que vocês poderiam ter a honra de conversar como eu converso. Porque eu tenho a honra de dizer agora que, além de convidados especiais, eles são nossos amigos. Nossos amigos, excelentes, né? Nós temos Cris Boni e Sal Yamura. Muito prazer e muito obrigada por estarem aqui juntos. Muito obrigado mesmo, muito obrigado. É uma honra, é um prazer. Bem-vindos. Obrigado. Nós temos aqui 2 convidados incríveis, mas nós vamos fazer uma apresentação formal dos 2. Nós temos aqui uma pequena pesquisa desses senhores. Uma pequena pesquisa, hein? Como o Cris já participou de outros bate-papos aqui conosco. Cris é nosso convidado especial, né? Porque tem ele, na verdade, tem muito contexto que a gente consegue colocar o Cris devido a todas as habilidades que ele tem aí, O Cris, ele já participou de diversos podcasts. Ele tem uma facilidade incrível em lidar conosco, com os podcasts, com as câmeras, mesmo porque ele é mentor, ele é palestrante, ele é delegado de uma ONG incrível, que ele vai explicar para vocês, e ele também está aí com a política. Cris Boni, seja bem-vindo. Obrigado. Nossa, muito bom estar aqui, muito bom, obrigado mais uma vez pelo convite. Obrigada a você. Né? Estar aqui é sempre uma honra, né? Poder falar sobre fazer o bem, né? Que nós temos que continuar fazendo bem. Temos que continuar. Temos que inspirar, principalmente. É isso aí. E Sal Yamura, o que eu posso falar de você que não dure 3 horas? Não, o que não dá para falar dele, né? Além de ser um ser humano maravilhoso, né? Ser o maior ilusionista do Brasil. Né? Ele chegou com o título de estar entre os 7 maiores ilusionistas do mundo. Né? E é uma honra, um prazer enorme. Eu sou fãzaço dele. Eu não vou falar aqui da década de 90, porque para não falar nem a minha idade, nem a dele. Mas já falando. Todos jovens. Né? Todo mundo jovem. Palestrante, mentor e realizador do bem todos os dias de uma forma super diferente, ímpar e linda. Inovadora, né? E muito obrigada por estar aqui. Obrigado. É uma honra e um prazer. Obrigada. Muito obrigada mesmo. Você sabe que toda a minha família gosta dele, né? Então agora é mais difícil ainda, porque nós temos várias perguntas. Veio preparada. Eu nunca vi ela para abrir essa Bíblia toda, não. Ela veio preparada, viu? Nossa Senhora. Mas vocês podem que eu que estava empolgado, porque eu sou fã de carteirinha do homem. Vocês podem me interromper, vocês podem interromper se quiserem. Não. Tá bom. Então, eu vou interromper, hein? Se deixar, eu interrompo mesmo, hein? E só me fala como você se vê desde o começo da sua carreira até agora. Me conta um pouquinhozinho, assim, da sua história. Eu me vejo numa jornada de transformação. Porque no começo da carreira, eu tinha muitos pensamentos, muitas certezas, que naquela época fazia sentido. E depois de uma conversão de pensamento, a coisa mudou. Né? Ou seja, no começo da carreira, você tem a preocupação do quê? De você crescer, é a primeira coisa. Né? Então, poucos te conhecem, você tem uma paixão de fazer aquilo que você está fazendo e você quer que aquilo seja visto por mais pessoas. Quando me tornei um artista, eu não era para ser artista, porque na minha família não tem ninguém com essa característica de artista, nem pessoa pública tem lá, ninguém. Porque você é formado em Direito. Sou formado em Direito, meu pai é engenheiro, minha mãe farmacêutica, então a ideia deles era que eu tivesse também uma educação formal e que eu tivesse uma carreira tradicional. Bem nipônico, né? Bem nipônico, exato. Os 2 são orientais? Os dois. Né? Os 2 são nascidos fora do Brasil? Nasceram aqui no Brasil já. Meus avós, ambos nasceram no Japão. São eles 6, então. Sim. E você é o Sansei. E eu sou o Sansei terceira geração, exatamente. Você 23 anos de judô, né? Eu conheço tudo quase. Só você de filho ou tem mais? Eu tenho mais 2 irmãos e uma irmã.
né? E eu sou do meio, né? Meu irmão é mais velho. Eu adoro do meio, eu sou do meio. Nós somos todo o recheio do sanduíche. Exatamente, é isso mesmo. Existem várias teorias no mundo sobre os filhos do meio. Eu concordo com a ideia dessa. Você concorda com essas teorias todas? Concordo todas. Do meio é o que mais, né, é privilegiado, eu acho, em muitos aspectos. E o que aconteceu foi que, depois que eu atingi o auge da carreira, que não é o auge, porque nunca tem um auge, sempre você quer mais, né? E isso era um problema também. Eu falava, mas quando que isso para? Né? Era uma ilusão de que agora cheguei no ponto, vou parar. Não, sempre queria mais, sempre, né? Você nunca ficava satisfeito. Chegou um momento em que, mesmo atingindo aquele ponto que eu achava máximo, eu ainda não estava feliz. Tinha alguma coisa lá que, no meio do caminho, que meu coração dizia, cara, você perdeu alguma coisa no meio do caminho. Tem um vazio aí. Tem um vazio. E por mais que eu tivesse novas conquistas, esse vazio não era preenchido. E foi nesse período que eu tive vontade de parar com tudo. Quantos anos mais ou menos você tinha? Isso foi em 2000 e... Eu tinha 40 anos. Tá. Né? Foi em 40 anos. Porque com 40 anos eu achava que eu tinha uma carreira bem sucedida, só que não tinha família, não tinha esposa, não tinha muitos amigos. Aliás, eu não tinha nenhum amigo verdadeiro. A verdade é essa. Tinha um ou outro só amigo, mas que também não sabia se eram amigos mesmos. Porque quando você tem a fama, você atrai muitas pessoas. Sim. Né? E pessoas que muitas vezes têm um interesse momentâneo e depois não querem mais. Tem um glamour, né? Coisa, né? Tem um glamour, tem uma ilusão em cima disso. Né? E somente quando deu esse vazio, que eu não sabia mais o que fazer da vida, que eu decidi parar, foi quando eu comecei a buscar respostas. Né? E a primeira resposta que eu busquei foi o porquê que eu não queria, né, casar ou ter filhos. E a primeira coisa que veio foi que na minha cabeça estava, tempo é dinheiro. E o foco todo era em cima de mim, do artista. O artista tem muito disso, né? Ele é egocêntrico, os holofotes são para ele. Então ele não tem aquele pensamento em relação a outras pessoas. Né? A vida toda dele é o que eu vou fazer para eu ter mais sucesso. E quando eu cheguei nesse ponto, foi quando eu comecei a perceber, estou perdendo muita coisa. E não tenho amigos, não tenho família, e aí? O que vai fazer? E não estou feliz. Sim. Né? E foi nesse momento que depois eu conheci minha esposa, e foi como eu tive meu primeiro filho, e aí veio as grandes mudanças. E a primeira coisa que eu pensei foi, nossa, nasceu filho, maravilha, mas eu falei, eu não estou preparado para preparar esse garoto aqui, né? Com a bagagem que eu tenho. Ou seja, na minha cartola, né, tinha um monte de coisa maravilhosa lá que o público aplaudia, mas não tinha, por exemplo, algo que eu falei, eu vou tirar da cartola para, né, ensinar esse garoto aqui, para preparar nada. E aí eu me senti, né, despreparado para isso. E aí eu percebi que eu tinha que encher a minha cartola com algumas outras habilidades, outros conhecimentos que eu nunca tinha pensado nisso antes. Compaixão é um deles, né? Que normalmente eu tinha pouca compaixão por outras pessoas, mesmo minha equipe. Eu era um cara durão com a minha equipe, eu era um cara severo. Porque o que acontece? Eu tinha muito medo de errar. Né? E eu pensava assim, eu sou o primeiro ilusionista da história do Brasil. Se eu errar, eu não vou prejudicar apenas a mim, mas vou prejudicar toda uma geração que vem depois. Você se via como um exemplo, né? Exato. Você servia de exemplo, sem dúvida, mas assim, eu digo, na área profissional. Pioneiro, sim, né? Sempre é aquela pessoa que tem como referência. Carregava, né, esse peso. Sem dúvida. E aí, quem que era judiado? A equipe, né? A equipe, então eu tinha a política do medo na minha equipe. Vamos fazer isso, que senão é como se fosse um paciente. Se a gente errar, o paciente morre. Né? E a gente um pouquinho sobre isso. E a gente, né, colocava o terror, mas o espetáculo ficava uma maravilha, né? Ficava impecável. Sim, porque a sua formação inclui teologia, inteligência estratégica, hipnose, clínica e todo um conhecimento histórico da sua área de atuação. Quer dizer, você se dedicou muito e arduamente para adquirir todos esses conhecimentos. Você é o único, me corrija se eu estou errada, o único que se apresentou para 2 presidentes. Foi. E muitas vezes para vereador. Não. O vereador também. Com certeza tinha alguns lá. E além de tudo, tem a herança nipônica, Me né? conta Porque, quais assim, foram os presidentes. Peraí, vamos fazer fofoca. Quais foram os presidentes? O presidente foi o FHC, né, e o presidente Lula. Na época, bem. foi numa cerimônia lá no
no prêmio craque do Brasileirão. Foi uma cerimônia muito bonita. E o que você fez lá? Lá eu fiz um número chamado teletransporte. E aí tem até uma curiosidade, que o teletransporte é um nome chamado sem saída. É quando você entra dentro de um baú e quem vê fala, não tem saída. Esse cara vai ficar preso aí dentro, né? E este foi um ato curioso, porque pela primeira vez a minha esposa estava fazendo esse número, né? Eu não queria que a minha esposa trabalhasse comigo de maneira nenhuma. Mas ela insistia, porque ela falou, mas você vai viajar sozinho? Eu quero estar junto com você. Tá né? certo. Falei, então tá bom, você vai então como minha assistente. Não é um trabalho fácil. Ela falou, não, mas eu consigo, tá bem. E nós fomos ensaiar e fazer o número. E não é que no dia, na noite antes, né, da apresentação, no dia seguinte, ela começou a dar um pânico nela. Ela falou, nossa, será que eu vou... Aí aquilo que ela tinha treinado começou a esqueceu tudo. Deu um branco geral. Deu um branco. E aí a gente ficou assim, saindo até de madrugada. Eu falei, não, vamos acabar com isso. E ficamos até de madrugada. Então foi algo muito, muito forte para ela, essa experiência. Mas no dia foi uma maravilha, né? Saiu tudo certo. Saiu para todo o Brasil. E foi um sucesso. Para todo mundo, né? Não só para o Brasil. É verdade, mundo, verdade. Para tudo que é lugar, imagina. E foi um sucesso. Mas essa mágica me lembra exatamente o quê? Que a gente depende de outra pessoa para alguns atos de ilusionismo acontecerem. Essa que é a diferença da mágica para o ilusionismo. O ilusionista, ele não consegue atuar sozinho. Ele sempre o resultado depende de uma equipe. O mágico não, depende só dele. Né? Então, o que eu até falo, o pombo nunca chega atrasado, né, num espetáculo. Né? E o coelho não vai nunca processar o mágico na justiça do trabalho. Então, quer dizer, é uma coisa assim que faz toda a diferença, porque o ilusionista tem que lidar com tudo isso. Sem dúvida. Faz parte da vida dele isso. Então, mesmo o pessoal hoje, por que eles me convidam? É para eu passar um pouco da experiência de como que eu lidero pessoas. Porque é diferente. Imagina, a pessoa faz tudo errado, às vezes você está com raiva da pessoa porque a pessoa podia ter feito certo, só que tem outras coisas que o espetáculo depende dela também. Então, você não pode simplesmente, emocionalmente, né, aflorar e falar, não, você não serve para nada, você estragou tudo. Não, pelo contrário. Né? O que é? Ele cometeu um erro, mas nem por isso ele é o errado. Né? Ou seja, a gente não misturar muito aquilo que é comportamento com a identidade. Então, a partir daí, eu comecei a entender. Não é porque a pessoa comete um erro. A pessoa pode mentir uma vez, mas não é por isso que ela é mentirosa. Né? A pessoa pode cometer um erro, ela roubou alguma coisa, mas nem por isso ela é uma ladra. Ou seja, o ladrão é aquele que... Né, suscetivamente, né? Ele continua. Mais, né? Exato. Sabendo que está errado, ele continua no livre-arbítrio dele, escolhendo cometer aquele erro. Aí vira um ladrão. Aí ele coloca, né, uma identidade dele de ladrão, porque ele pratica isso todo dia. Sim, né? Não é um erro que a pessoa cometeu que vai tirar todo aquele valor e tudo que a pessoa construiu ao longo da vida. Que é muito comum. As pessoas julgarem o outro por um erro. A pessoa tem uma vida de coisas lindas, você tem lá um casamento lindo, tem um relacionamento no trabalho, seja onde for, a pessoa comete um erro e ela é crucificada por aquele erro. Perfeito. É que assim, né? Existem erros e erros, né? Que eu vejo... Não é só isso, não pelo médico, não, mas eu digo o seguinte... É complicado. Existem erros que demandam do seu caráter, né? Então, assim, por exemplo, tem pessoas que... por exemplo, a pessoa perdeu a cabeça e bateu numa mulher. Não dá para você falar, olha, mas não, peraí, é diferente, né? Então, assim, você errar no teu trabalho, ou fez alguma coisa que, assim, involuntariamente até você errou, mas não é, você fez... Acho que é causa e consequência, né? Também. Existem erros que são remediáveis. Exatamente. Existem erros uma maçã porque precisava dar de comer para os filhos. Tudo bem, não tem nada, né? É diferente de um mensalão que você sabe que, de repente, está fazendo mal para muita gente. Você está tirando verba pública que é para ir para o hospital, para ir... Esses erros, quer dizer, a pessoa sabe que está prejudicando muita gente. Então, assim não. Mas naquela coisa, a pessoa está fazendo... Né, poxa, eu falo isso... Eu sempre fui um cara muito individualista, né? Então, e meus pais, né? Muito engraçado. Eu não sou do filho do meio, eu sou... Peraí. Tá com sede? Pera.
Você tá com sede? Muito bem, então tá bom. Peraí. Eu fiquei temos um presente fiquei aqui, vocês. paralisado, hein? Os realizadores do bem, né? Então, deixa eu ver. Então, Obrigado. vamos lá. Vocês são os 2 primeiros a receber. Vamos Outras lá, hein? pessoas que já gravaram conosco, são realizadores também receberam em casa. Tem coisa aí pra você? O meu tá vazio? Tá vazio? Tá vazio o seu? Não acredito que o dele veio meu vazio. Deus do O que aconteceu? Ô, produção. Deixa esse não. Pera aí, vamos lá. Vamos fazer como todo espetáculo faz, improvisar. E aí, aqui... Muito Muito legal a caneca, podemos olha só. Todas as vezes que vocês beberem alguma coisa agora em casa, vocês lembrarão desse momento e continuarão realizando bem, porque agora é vocês... personalizada, a nossa também. Vamos mostrar a nossa também, que personalizada. Vamos colocar as 4 aqui para vocês verem, ó. Agora vocês vão levar para casa uma lembrança nossa, todo mundo que vier aqui vai receber essa canequinha. Agora eu entendi Muito porque legal. eu espera. Lá ou aqui? Vou colocar minha água já aí, ó. Lá. E aí a pessoa depois a chegar em casa, qual a intenção? Que você vá para casa, leve um pedacinho de nós. Cada pessoa que passa pela gente, deixa um pouquinho de si. Leva um pouquinho de vocês. De nós. E além de levar um pouquinho de nós dentro de vocês, vocês vão levar a caneca, vão olhar, vão falar: nossa, e agora que eu me comprometi mais uma vez em realizar o bem, ainda tem a caneca aqui para lembrar. Então já vou... O que você gostaria dentro? Chá? Um chá tá ótimo. Chá. Eu amo chá. Peraí que a gente vai fazer uma mágica aqui, ó. Já nós vamos fazer uma mágica. Ah, é? Vai ter uma mágica? Essa caneca aqui vai virar um chá. Vai ter chá lá dentro, então? Um chá. Ainda vou escolher um chá que eu tenho certeza que você vai gostar. Quero ver, Já hein? pensar. Tem palavra mágica ou é só o pensamento mesmo? Pensamento e palavra mágica. Qual é a palavra? Sabia que a palavra mágica, olha só, abracadabra, né, que a gente fala muito, sabia que tem uma teoria que veio do hebraico, um rabino falou isso para mim, que abracadabra, né, tem uma versão dessa palavra em hebraico que significa que aconteça assim como se fala, né? Então, por exemplo, eu quero transformar essa caneca num elefante, né? Pronto, aí abracadabra, quer dizer, que aconteça assim como se fala, que tem a ver com a criação do mundo, que é haja luz, né, que Deus falou, que legal. E a luz aconteceu no mundo. Fantástico, né? É muito legal essas Nosso abracadabra. reflexões. Pronto? E aí? Podemos? Eu não abracadabra, vamos 3, hein? Todos juntos, os 4. Todos nós? Todos então nós. Deixa aqui a caneca ou deixa aqui? Deixa aqui na frente. Aqui na frente. No abracadabra a gente vai. Tá bom. 1, 2, 3 e... Abracadabra. Né? Abracadabra. De novo, né? Neto, não, aí não vai dar certo. Mágica, magia vai acontecer. 1, 2, 3 e... Abracadabra. Vai, prova, vê o que tem aí. Vamos ver se a gente conseguiu. Será que a gente acertou? Bom, o meu... Já tem uma cordinha aqui, ó, que não tinha. Olha, muita mágica. Saúde. Saúde, né? Saúde. Isso. Boa. Saúde para vocês. Para vocês, saúde, produção. Delícia. Boa. Muito bom. Tudo bem. Mas aí você estava falando mesmo sobre o que mesmo? Então, meus pais sempre comentaram que assim, eu sempre tive essa característica de individualismo, né? Por quê? Eu tive uma veia na época para, principalmente criança, adolescente, de esporte. Eu sempre gostei muito de esporte. Então, só que eu era um cara extremista, né? Eu era dedicado ao extremo. Então, eu queria ganhar tudo. Meu pai, eu acho que meu pai também, do lado do pé de manga não cai jaca. Meu pai não gostava de perder nem para o ímpar. Eu também não gostava de perder em nada, né? E aí eu achava muito injusto, por exemplo, jogar futebol. Não que eu fosse um craque, mas eu me dedicava muito, corria muito em tudo que era dividida, etc e tal. O goleiro ia lá, tomava um frango e a gente perdia o jogo. Pô, ficava louco da vida. E aí, meu interesse nos esportes individuais, né? Então, eu acabei fazendo judô durante muitos anos, fiz natação e tal, e gostava de competir. E depois, quando eu fui escolher minha profissão, né, acabei optando, eu fiz a administração antes, mas depois eu acabei optando por uma profissão onde normalmente eu era individual, dependia de mim o resultado, né? Na verdade do meu esforço. Mas depois, com o tempo, você vai vendo exatamente o que você falou, sabe? Várias situações não dependem de mim, né? Depende de uma série de circunstâncias. Então, assim, depende
a minha assistente, do meu anestesista, das enfermeiras que tanto se dedicam para fazer o pós-operatório, ajudar o paciente, né, o hospital dando infraestrutura, depois ele se cuidando em casa, etc. Então, assim, tudo isso faz com que a gente veja que o mundo, na verdade, ele precisa de várias pessoas, que elas entendam que nós fazemos parte de um todo. E se eu fizer a minha parte, né, vai ficar melhor para você, Sim. vai ficar melhor para você, e a gente pode se ajudar. Então, eu brinco, né? O pessoal fala assim que as pessoas são colegas, né? Só na falar da profissão. Mas não, nós temos que ser muito mais que colegas. A gente tem que se unir, né? E é uma bandeira que eu levanto sempre aí. Eu falo, não existe esse negócio de ficar, não. Em todas as profissões, principalmente na área da saúde, né? Tem que deixar os egos de lado, né? E realmente se ajudar em prol do bem comum, porque nós temos que fazer o bem para o próximo, né? Nós estamos nessa para fazer o bem, então seja para tirar a dor física quanto a dor, né, emocional ou psíquica mesmo, tal, porque, né, a pessoa não tem o sorriso bacana, não consegue comer direito, aí abala, né, a parte emocional dele, fica depressivo, né, tem uma autoestima muito baixa e tal. Então, isso tudo, uma coisa puxa a outra. Né? Como um corpo, né? Um corpo tem vários membros e nenhum membro é mais importante que o outro, né? Às vezes a pessoa, a mão direita, fala, só mais importante que a esquerda, né? Não tem sentido nenhum, né? E a orelha também tem uma função, acho que é como o corpo. Eu falo também isso no espetáculo, ninguém faz o espetáculo sozinho. O resultado do espetáculo, se a plateia aplaudir em pé, porque tem o iluminador bom, né? Teve o ator, o elenco que é bom, sonoplasta, o diretor que fez um bom trabalho. Então, é ter essa consciência. Mas aquela coisa, quando eu era um mágico, eu não tinha essa consciência. Porque o prêmio que eu trouxe para o Brasil foi individualmente, sozinho. Lá eu atuando, eu criei a mágica, eu desenvolvi, eu ensaiei. E aí vinha com esse hack na cabeça. Falei, não, eu sou o bom, né? Eu não preciso de ninguém. Só que eu só caí na real quando, depois que eu voltei para o Brasil, lá do Japão, com o prêmio, e aí me convidaram, dá para fazer aparecer um computador? Era um computador gigante do tamanho de um armário. Eu falei, dá, ganhei prêmio no Japão. Só que lá no computador não era eu que ia colocar o computador lá no palco, era uma equipe. Primeira coisa que eu percebi, não tinha equipe, né? Porque você trabalhava sozinho. Segundo ponto, eu tinha que treinar essa equipe a fazer. Enquanto eu estava no palco, eles tinham que fazer sozinho o trabalho, sozinhos o trabalho de preparar o computador e colocar no palco. Ou seja... Você dependia dos outros. Dependia dos outros totalmente. Do seu resultado. Para o resultado acontecer. É assim, né? A gente depende dos outros para a nossa vida ser melhor. Exato. É uma consciência disso que não vem da noite para o dia. Não vem. A não ser que seja muito bem colocado desde a nossa primeira infância pelos nossos pais ou pelas pessoas que trabalham e educam, e cuidam, e criam a gente desde pequenos. Sim. Como é que foi para você? Como é que foi? Porque o seu despertar da sua história de crescimento e de realizador foi diferente do despertar da história do Issal, que é diferente da minha, que é diferente do Neto. E as pessoas que estão nos assistindo lá, eles vão perceber que cada pessoa tem um despertar e um entendimento em algum momento diferente ao longo da vida deles. Tem crianças que já nascem com isso, tem pessoas que descobrem na adolescência, outros na fase adulta, outros que quando são idosos, ou tem gente que nunca descobre, que vai morrer e não cumpriu o propósito de vida. E aqui a nossa intenção é te ajudar a despertar esse lado, a entender que independente da história, cada um de nós, você, todos nós temos um pouquinho para deixar para o outro. E a história do Cris é diferente da do Issal, que é diferente da Neto, é diferente da minha. E também traz aí um despertar e um lado de realizar muito diferenciado e significativo. Me conta, Cris. Bom, falar depois do Issal é bem complicado, né? É verdade, porque assim, é um propósito muito grande, né? Toda essa questão do realizar através de você levar alegria, né? Como você falou, cada um tem um chamado. Cada um tem um chamado. Tem um chamado. E esse realizar e transformar vidas, no meu caso, eu sempre fui uma criança muito preocupada com o próximo. Desde criança. Então, eu nunca fui individualista,
né? Assim como o Neto falou, não, eu sempre gostei de estar com mais pessoas, ajudar as outras pessoas e fazer com que as outras pessoas se dessem bem, né? Então, hoje eu vejo isso, né? Então, eu fui essa criança, né? Eu nunca gostei de brincar sozinho, eu sempre gostei de esportes que estivessem com mais pessoas, né? Então, e isso acho que foi germinando e dando fruto em outras áreas, né? Então, a minha formação acadêmica também é Direito, né? Me formei em Direito também. Nunca atuei na área também, nunca atuei, mas tenho essa formação. Tenho a formação em corretor de seguros, né? E foi engraçado que eu me formei como corretor logo depois da faculdade. E como eu sempre trabalhei com seguros, né? Comecei com meu pai, depois fui abrir a nossa corretora, eu e a Su. Porque você casou muito cedo, ao contrário do Estado, que casou com 40 e... 40 anos. Foi 40 anos. Eu casei eu tinha 21 e a minha esposa tinha 19. Eu casei com 41. A Amanda quer me matar. Tem uma boa esposa. Então, Amanda, de paciência. Então, eu tinha 21, ela tinha 19, nós nos conhecemos, eu tinha 14 ou 16, né? Então, isso também para mim hoje é algo notório de que eu sempre quis dividir a minha vida com alguém. Embora lá atrás eu falava que eu não ia casar, mas isso é uma história para um outro momento. Começou a namorar com 16, casou com 21. Quando deu lá atrás? Então, mas é uma história longa. É uma história longa, que depois a gente pode contar. Mas só para fazer um detalhe, quem fala que não vai casar é o primeiro a casar, todo mundo sabe. Não é, Suzana? Ela tá ali, sabe? A esposa. As esposas ficam só de olho. Né? E o seguro, quando nós montamos a nossa empresa, eu ajudei muitas pessoas, sabe? Tipo assim, eu quero ser corretor, ou eu tô começando agora, o que você pode fazer? Então, eu sempre entendi que existe espaço para todos. E nunca aquilo que Deus preparou para mim, alguém poderia tirar. Então, por exemplo, às vezes eu ouço as pessoas falando assim, né? Não conta a bênção, porque... Eu falo, gente, que Deus é esse que você está servindo? Porque o Deus que eu sirvo, a porta que ele abre, ninguém fecha. Então, eu posso contar a bênção e que é minha e acabou. Porque quem abriu, né? Quem trouxe, quem deu, é fiel para cumprir. Então, eu acredito nisso. Nada vai tirar. Nada vai tirar. Não vai ser olho gordo que os outros falam, não vai ser as pessoas que... Entendeu? Por quê? Porque eu sei a quem eu sirvo e quem me dá as coisas, né? Então, ajudei pessoas a abrirem escritório. Então, isso sempre foi inerente. Eu nunca tive esse problema, sabe? De falar, não, né? Os holofotes para mim. Hoje eu entendo isso. Para mim era assim, não, eu sou um cara bacana e vamos junto, beleza. Mas de fazer o bem, né? Então, assim, quando a gente começou a conversar, né? Vocês me chamaram, poxa, Cris, a gente vai falar lá sobre fazer o bem. Cuidando, mentorando casais e jovens há muitos anos. E isso também foi algo que aconteceu na nossa vida, né? Como casal, desde muito cedo, das pessoas procurarem a gente para pedir conselho sobre casamento, a gente ainda nem tendo experiência como casado. A gente até falava, como essa história, né? Falar, aconselhar, por quê? Aí também a gente entendeu que não vinha de nós, mas vinha de Deus. Aquilo que Deus nos dava. Deus colocava as palavras na nossa boca e a gente falava assim, e as pessoas falam assim, parece que vocês têm anos de casados. Mas a gente está falando da Bíblia. A Bíblia, ela tem muitos anos, né? E isso também floresceu na nossa vida e a gente até hoje ajuda casais, né? Às vezes as pessoas falam, Cris, e aí, você está fazendo uma mentoria agora? Rapaz, eu acredito que a mentoria ela é feita diariamente, é como pregar a palavra, de pregar o evangelho, né? E mentoriar, aconselhar é uma coisa que pra gente surge naturalmente, né? Vocês tiveram a oportunidade até de conhecer dois amigos meus, né? Que foi o Rodrigo e o Bruninho, que eles falaram, né? A gente conhece o Cris e tal. E foi uma coisa natural, né? Sempre é muito natural. São amigos dele hoje, mas no passado ele conheceu fazendo essa mentoria. Sim. Para casais e para jovens. Isso. Acho que um até era jovem. Os dois já eram casados? Já eram casados, o Bruninho recém-casado na época, né? E assim, para nós isso é natural, essa questão, né? De cuidar de pessoas. Como a gente estava conversando antes no bastidores, né? Eu e o Sal ali antes de começar, que hoje as coisas estão tão complicadas que a gente tem buscado mudar as situações, né? E fazer com que as coisas deixem de ser complicadas, né?
Que as coisas passem a ser natural. Simples, né? Simples, de quando você... Né, como o Isal falou, né? Às vezes as pessoas chegam até nós e a gente fala assim... Fica meio ressabiado, né? O que essa pessoa quer comigo, né, Isal? Ele tá querendo estar comigo porque ele gosta de mim ou é porque ele quer alguma coisa? Né? A gente está vivendo tempos em que a gente tem que resgatar isso. Não, é a amizade. Todo relacionamento é uma troca. Né? Todo relacionamento é uma troca. Né? Quando a gente, ao meu entender, quando a gente conhece qualquer pessoa, todo mundo ali está trocando. Você vai querer um pouquinho dela, a pessoa vai querer um pouquinho. Sim, são as trocas de experiência, né? É o seu limite estabelecido por você que vai dizer se essa pessoa vai ser uma usurpadora na sua vida, que vai, né? Sim. A novela Usurpadora do SBT, né? Deixa essa palavra livre para todo mundo usar. Vocês não sabem do que eu estou falando. É que eu acho que assim, o que acontece muito é existe uma necessidade de retomada de uma coisa muito mais natural e muito mais tranquila como uma criança. Uma criança entra numa roda de outras crianças que às vezes vai num aniversário que não é do colégio, etc. e tal, ela entra ali e essa troca é uma troca de experiências naturais que você não tem aquela malícia de que, né, alguma coisa... Infelizmente, né, no mundo adulto já não é dessa maneira. Principalmente de pessoas públicas, que nem vocês, etc. Então, você tem, é o que o Isal falou, né? Muitas pessoas que se aproximam de você para buscar um pouquinho da luz, né, do que você acaba emanando, ou que o holofote acaba deixando passar. Né, e faz ali como um trampolim. Então, isso é que a gente deveria... Fazer um parênteses em relação a isso. Hoje, você entrou num ponto muito legal, né? Hoje, isso eu vejo que isso é uma bênção na nossa vida. Sim. Antes, a gente falava assim, né? Poxa, essa pessoa quer chegar por quê? Ela quer usurpar, como você falou, mas nem que seja isso. Nem que essa pessoa esteja com esse intuito. Porque se a gente entende que a gente tem que entregar aquilo que Deus deu para nós, essa usurpação vai virar bênção para essa pessoa. Exatamente. Né? Você entrega o que ela vai fazer com aquilo é um problema dela com ela. Né, então, assim, quando a gente vê, eu já observei pessoas assim, e a princípio a gente fica assim, né, meu, cara de pau, né? Só tá aqui comigo porque a gente sabe e Deus mostra. Mas você fala, eu escolho fazer o quê? Eu vou entregar o que ele quer. Eu vou entregar o que ele quer. Porque o que eu tenho para entregar é bom. Né? Então eu vou entregar. E não me faz falta. Né? E não vai me fazer falta. Então a gente começa a ver com outros olhos, né? Que é a questão de fazer o bem sem olhar a quem. Existe até esse ditado, né? Vamos fazer o bem sem olhar a quem. Né? A gente, quando a gente pega a questão de... A gente vê, não é um podcast cristão, né? No sentido de falar, mas a gente fala, sempre volta para Jesus, né? Que é o nosso exemplo. É o maior exemplo, né? De falar, eu não ficava olhando, não, deixa eu ver quem é você. Deixa eu aproveitar para você eu vou fazer o bem. Inspira? Jesus. Quem te inspira, Sal? Jesus como líder, né? E tem algumas... O Ayrton Senna é uma pessoa que eu acho que para o Brasil ele é uma figura que até hoje é uma figura muito forte, né? Que é uma figura de vitória, uma figura de um cara que batalhou e para levar o nome do Brasil para outras partes do mundo, porque até então o Brasil era conhecido muitas vezes só pelo futebol e pelo samba, né? Isso era uma coisa que, quando fui para o Japão, o pessoal falava, o Brasil, né? Brasil, samba, futebol, né? E era isso, né, na época. Mas aí depois, com a Ayrton Senna, por exemplo, você já viu uma diferença nisso. Então, eu acho que tem essa figura também aqui brasileira que me inspira bastante. Porque você une a cultura brasileira no meio disso tudo, né? Sim. Eu sou uma mistura, né? Eu tenho a cultura nipônica, que veio da minha origem, e só que inserida na cultura brasileira. Então, tanto que eu entendi que quando eu comecei a colocar ilusionismo no carnaval, no futebol, né, na festa de Parintins, eu queria colocar ilusionismo em tudo que era esse evento, que era da cultura brasileira. Gostoso, né? Qual que você mais gostou? Do que foi no Parintins? Foi no Carnaval? Acho que do Parintins foi o mais... Assim, eu não tinha ido para Parintins, porque foi o mais assustador. Inacreditável. Gigantesca. Né? É a maior festa em volume de pessoas que existe. Né? A Parintins. É assim, assustador, né? Aquele ambiente, né? No sentido de aquelas pessoas todas lá, e o tamanho das alegorias são gigantescas, né? Então,
Foi assim um desafio muito grande, mas foi maravilhoso, né? Foi entender, né? E faz parte da cultura brasileira. Mas eu entendi o seguinte, que por que eu fiz questão de colocar a minha marca, que era o ilusionismo, na cultura brasileira? Eu entendi que, olha só como que são as coisas, né? No fundo, eu queria dar um troco para aqueles garotos que zombavam de mim na escola e que faziam bullying comigo, né? Porque qual o bullying que eles faziam? Porque não é porque eu era gordinho ou porque... Né? É porque eu tinha os olhos puxados, né? Então eu falava, o japonês está aí. Ô, japonês, vai para o teu país, né? Você não é daqui, não. E isso me deu uma confusão no sentido de senso de pertencimento. Sim. Eu falei, mas então será eu não que... sou brasileiro, né? Exato. Aqui, mas não sou brasileiro. Eu sou intruso aqui, eu não sou bem-vindo aqui, né? E isso aí, depois, lógico, vai crescendo, você vai esquecendo, mas no fundo eu vi que... Por que eu fazia questão de colocar o ilusionismo no carnaval, no futebol, né? Eu falei, nossa, pra deixar sua marca doideira. como brasileiro. Para mostrar que eu era brasileiro, eu amo o meu país e está aqui, ó. Né? E está aqui e fez o muito meu bem trabalho. Feito. Não sei se era para dar um troco, mas para mostrar para você mesmo que você é brasileiro e honra o seu país. É verdade. Né? Porque, na verdade... Também isso. Essa mágoa devia estar dentro de você, de alguma forma, mas o que você deixou da sua marca aqui é que você é muito brasileiro, entendeu? Exato. Mesmo com olhinhos puxados. Exatamente. É isso mesmo. Existe, o brasileiro tem isso, né? Eu acho que não existe, você fala assim, tá bom, me descreve um brasileiro. X, né? Nosso passaporte é mais caro do mundo. É verdade. Porque, na verdade... Todo mundo pode ser um brasileiro, o passaporte mais caro no Você sabe que tem mercado negro, né? uma pesquisa na USP muito interessante. Não, aí eu vou puxar a sardinha para o meu lado, é muito interessante, mas é sobre... Nós somos o país que mais coloca aparelho ortodôntico no mundo. Vocês sabiam disso? Não. Então, porque... Aí foram procurar o porquê. Porque nós somos muito vaidosos, etc. Não, porque nós somos uma miscigenação de raças tão grande que você tem características de crescimento facial que não, às vezes não bate com a arcada dentária. Legal, né? Então você tem... Interessante. Então, Adorei. como é que você fala que, poxa vida, as pessoas falam assim, o cara tem o dente grande, largo, tal, não sei o quê, mas não cabe dentro da boquinha dele, porque ele tem uma descendência, de repente, nipônica. Ele é japonês. Aí fala assim, mas aí vai pegar lá no antepassado dele, teve alguém que veio no antepassado que era da África e tal, não sei o quê, que misturou lá atrás e que ele tem essa característica. Então, eu tenho um apinhamento dental. E assim, lógico que também, aqui no Brasil, nós realmente tem uma cultura de... a pessoa se cuidar muito mais do que lá fora, em determinados países, principalmente na Europa e tal. A questão estética, né? Não só estética, porque assim, aqui... Mas o aparelho não é só uma questão estética. Muito mais funcional do que estético. Mas você vê que é uma coisa de mistura de raça, né? Então, eu acho que filhas, isso nós vocês todos... entenderam porque vocês usam aparelho, né? É porque a minha família, eu tenho, por parte de pai... Eu tenho africanos, indígenas, inglês e português. E por parte de mãe, eu tenho ruivos de cabelo encaracolado que vieram no navio Viking para Portugal, com mouros, né? Que é lá quando Portugal foi invadido por mouros e tal. Então misturou tudo e nascemos nós. Aí minhas filhas, para completar, ainda foi misturar com mais indígena brasileiro, com mais o índio chileno, com alemão. O que virou a criancinha? Isso não é uma árvore genealógica, é uma floresta genealógica, praticamente. Cabe tudo. Usam Tá explicado. Pronto, acabou. É isso aí. Mas é isso, né? E acho que assim, essa identidade que nos faz assim, um povo diferente. Eu vejo assim, que nós somos, a maioria de nós, sempre esperançosos no futuro melhor. Justamente por isso, né? Que cada povo saiu, às vezes, do seu lugar. Então, o pessoal saiu do Japão, às vezes fugindo da guerra, saiu da Europa fugindo da guerra. O pessoal veio escravo, né? O índio, coitado, que virou escravo na própria terra, tal. Então, que misturou com os colonizadores, etc. e tal. Mas cada um trazendo sua história, né? Mas sempre obstinado, sempre realmente trabalhando e procurando, sabe, um bem maior. Eu gosto da ideia que nós somos a Arca de Noé. Eu gosto dessa ideia. Eu acho que tem tudo a ver com o Brasil. Sabe, uma Arca de Noé viva aqui. Tá todo mundo aqui.
É um povo adaptável demais, né? Se adapta em qualquer lugar do mundo. Você pode ver que, assim, puxa, o brasileiro não passa perrengue. É difícil. Né? Poxa, tem brasileiro que mora na África, mora no Japão, mora no... O cara fala, não, mas o cara se vira e ele normalmente ele se destaca. Sim, né? sim. E vocês se destacaram, os dois. E ainda realizam bem. E aí eu queria que vocês completassem uma frase. Me fala, Cris. Eu nasci para... Eu nasci para... Acho que nasci para tanta coisa, mas uma coisa que eu tenho certeza que eu nasci foi para ter família. Para ser pai, para ser esposo. Eu tenho essa certeza, sim. É algo que faz todo sentido para mim como pessoa, sabe? Como ser humano, né? Eu te entendo. Eu tenho essa certeza. E você, Sal? Eu nasci para... Eu nasci para fazer as pessoas pensarem de uma forma diferente. Como se eu tivesse a missão de fazer gerar uma nova consciência nelas. Né? Aquilo que elas estão acostumadas a fazer, habituadas a fazer, elas questionarem. Será que este é o caminho mesmo? Será que não tem outro caminho? Quebra de paradigma. Quebra de paradigma. Conta de novo aqui. Hoje ela tá Marília Gabriela total, né? Você viu? Você percebeu, né? Gabi, você já entrevistou meu pai mais de uma vez, ó. Beijo. Beleza, né? Me conta aqui aquela história que você estava falando da mágica e da transformação da sua vida entre o ilusionismo e a realidade e como as pessoas podem levar isso para a vida delas. Como você mudou essa chavinha na sua vida? É bem... A pessoa, eu entendi que com aquela habilidade que eu desenvolvi durante 20 anos na minha vida, que eu usava exclusivamente para entretenimento, quando comecei a atender os projetos corporativos, eu vi que, primeiro, eu podia estar lançando um produto através do ilusionismo. Aí eu pensava que ou eles me contratavam porque, eu sei fazer aparecer um caminhão, por isso que é interessante para quem está lançando um caminhão. Ou, eu sei fazer aparecer um carro. É legal para uma montadora que está lançando um novo modelo de carro. É maravilhoso. Né? Ela pode falar bem. Ela tem uma história depois de montadora que ela nós vamos contar já. Bom. Porque é muito diferente. Só que depois eu comecei a entender que aquilo que eu fazia, mais do que aparecer um carro, não era eu gerar uma nova consciência, uma nova forma de mostrar que aquilo que as pessoas nem tinham consciência da importância, olha, o carro apareceu com essas características, então esse carro é relevante. Sim. E eu comecei a perceber que é por isso que eu ia fazer os eventos nas convenções de venda, por isso que eu ia fazer, né, nos lançamentos de produtos, e esse era o meu papel. E não tinha muito a ver com eu estar lá para fazer entretenimento ou simplesmente fazer aparecer um produto. Mas estava lá porque toda a história que eu organizava, toda aquela jornada, né, do storytelling, era para fazer a pessoa cair numa nova consciência. Sim. E foi nesse momento que, depois de, né, que eu caí naquela situação em que o meu coração estava vazio, eu comecei a entender que peraí, o que é mais que eu posso fazer que geraria mais valor do que simplesmente eu ficar dentro de uma corporação. Foi nesse momento que eu tive essa consciência do que, se eu mostrar para as pessoas que muitas coisas que elas vivem hoje é uma distração, é uma ilusão, é um engano. É fantástico, né? Essa sua percepção e depois transformar isso e colocar isso na prática é maravilhoso. Por mim, você poderia ficar algumas horas, é que a gente tem um tempo contado, contando tudo isso. Mas não é? É incrível, né? E a clareza como ele teve esse pensamento e como ele conseguiu transformar o trabalho dele e a vida dele em cima disso. Porque são quantas pessoas que você ajudou a transformar desde que você teve esse ultrapassou... esse insight. Porque tem na televisão, estamos falando de milhões de telespectadores, né? E no mundo corporativo, ou mesmo nas palestras, estamos falando de centenas de milhares. Mas, assim, o que eu vejo também... Fora as pessoas que vêm na internet, as suas palestras... Aqui. Qual o seu Instagram? Instagram é @IssaoImamura, tudo junto. ISSAOIMAMURA. Tá né? aqui, tudo juntinho. Foco tá aqui, aqui na caneca, tem o nome. Tem aqui, né? E o seu, Cris? Para não perder a deixa, já manda o seu Instagram aí. @Cris Boni Oficial, com Cris é com CHR, eu sempre falo isso. Vira a caneca aí. Sempre falo isso. Cris Boni tá aqui, ó.
com CHR oficial em todas as redes, Instagram, TikTok, Quai ou Kawaii, depende aí, você pode escolher como que você quer falar. YouTube, é lá. Bom, momento fominha, o Cris, ó, o Cris, eu já sei. Eu não falei nada, gente, eu não falei nada. Eu tenho certeza. Cadê? Eu sei que Oi, Ti. Hoje nós temos, Olha, não, fala por favor. Deixa eu apresentar essa a técnica pira quando entra alguém assim, mas Diegão, tem que deixar, entendeu? Olha lá, ó. Mas não, tem que mostrar, olha que coisa linda. É minha filha, gente, ó. Maravilhosa, tem que deixar ela aparecer. Coloca aqui, pode colocar seu Instagram? Pode. O Instagram é @GilBonifazio, com Z. O pai dela é bravo. Bem, Não, é bom a gente deixar claro. É bom deixar claro, né? É bom deixar claro, né? Muito bem, Vanessa. E assim, ó, eu tô vendo que tá chegando uma comida, assim, eu já tenho uma pergunta. Vocês deixam eu fazer uma pergunta só pro Issal antes? Issal, vou te fazer uma pergunta, né? Boneca, você vai sentar aí. Ali, ó, eu tô vendo que mandaram hot roll. E eu sei que tem muitos orientais que piram com a nossa comida japonesa. Né? Já tem viu nada de japonesa, já é brasileirado. Um japonês que vem de lá, né? Que mora lá, e aí vai comer e come hot roll. Você já comeu a comida de lá, com certeza, né? Comida japonesa mesmo. E essa comida daqui é bem diferente, né, Issal? É bem diferente, desde o sabor até mesmo os formatos. Os formatos, aqui, né? Não tem lá, isso pra eles lá. Não tem, não. Tipo, é maravilhoso. É delicioso. E a Oiti Conveniência, ela tem tudo mais que delícia e ela vai adorar e te serve com muito carinho. O que eu fico impressionada no Oiti é que além de ter isso tudo muito gostoso, e é mesmo, não é porque é só um momento propaganda, que se fosse ruim não entraria aqui. As pessoas têm um atendimento incrível. É um clima do bem, né? Os donos são ótimos, a equipe é uma delícia, a comida é uma delícia, ainda faz a gentileza de nos alimentar, como se, né, o Cris, coitadinho, ele precisa... Você sobra pra mim. O Neto tava aqui debaixo da mesa me chutando aqui pra eu pedir a comida. Eu falei, não vou pedir. Hoje tá liberado tudo lá, pizza, hot roll. Ó, gente, e por que eu falo eu posso falar da Oiti, Issal? Porque assim, eu apresentei pra eles a Oiti e a gente frequenta lá com a família. É mesmo assim, é um posto que parece um posto de estrada, pra você ter ideia, porque a conveniência deles, eles fazem de tudo lá. A gente vem jantar, se você quer comer comida tem, se você quer comida japonesa tem, se você quer pizza, lanche, tem tudo. E é muito bom, e foi o que o Neto falou. Eles são desde 1979, se eu não me engano. Quer dizer, eu nasci em 1980. O primeiro carro que eu peguei do meu pai sem ele saber, eu vim abastecer aí, Sal. Sabe quando eu tinha lá meus 13 anos, que o pai dá aquela vacilada? Eu vim abastecer no posto deles, inclusive. Legal. Né? Então, assim, eles são muito bons mesmo. Vocês acertaram na parceria. Não, agora, são pessoas do bem, né? Ele vai comer, vai sujar a boca, vai sujar o dente e vai falar depois. Carolina, tem, ó. Bom, não, enquanto você está comendo, eu vou aproveitar, eu vou contar. Eu tava falando, né, que nós estamos falando, estamos aproveitando a deixa, né, Issal, que é da sua descendência e tal. Como é que eu emagreço assim? Mas tem gente que também já foi pro Japão, sabia? Aqui na mesa. É mesmo? Já foi pro Japão e outra, apertou a mão do seu Toyota, né? Que não é qualquer pessoa. Uau! Incrível, um momento único da minha vida. Você vai contar, por favor, conte, faça. Enquanto vocês comem? Assim vai sobrar mais tempo. Entendi a técnica dessa entendi. Agora deixa só focando nela. Foca nela e a gente come. A gente come à vontade. Técnica, por favor. Esse é o momento que nós vamos comer. Vou tirar aqui. Não tem Pode como contar. não rir. Os filhos estão passando aqui por baixo, ó. Gente, aqui tem que falar, né? Eu gosto assim, você não gosta assim? Eu gosto assim, Sal, sabe? Quando fala com a técnica, né? A filha entra, né? Não é verdade? A mãe tá ali, ó, conversando com a filha. Eles querem pizza. Não, vocês não vão comer pizza, gente. Vocês não vão comer. Agora não. Não, não precisa nem cortar, viu, Diego? Agora não, eu vou comer toda a pizza. Eu e Sal. Daqui um pouquinho a pizza sai pra Amanhã. vocês. Amanhã. Eu vou contar pra vocês o meu... Nossa, Obrigado, foi maravilhoso. Eu estive no Japão, infelizmente, uma vez só. Espero voltar em breve.
Eu fui pela Toyota do Brasil. Numa premiação que levaram vários representantes Toyotas para lá. E dentro ali da dinâmica, como eu era uma menina, 20 e poucos anos, eu deveria seguir com as mulheres para o Ikebana, para as reuniões das mulheres. Só que eu trabalhava. E eu tinha ido lá eu tinha recebido essa premiação e a honra de participar desse treinamento, dessa viagem. Era uma viagem com treinamento. Uma viagem que nós visitamos as fábricas, uma viagem onde nós aprendemos, discutimos práticas. Eu não tinha ido lá só para passear. Sim. Né? Eu tinha ido lá para melhorar as minhas habilidades técnicas. Só que na hora que nós chegamos na primeira reunião, eles falaram: melhor você ir lá para Ikebana. Eu falei assim: mas eu não vim aqui para Ikebana. Não, melhor você ir para Ikebana. Eu falei: não, por isso, eu vou cortar o meu cabelo Joãozinho. Para quem não sabe, Joãozinho na minha época era um cabelo bem curtinho. Batidinho. Eu tava com uma saia longa, um blazer, bem largo, tudo bem largo. Eu falei: eu vou colocar uma calça, uma roupa mais de homem, e vou mudar o meu nome de Vanessa, vou aparecer com o nome de João. E vocês vão me tratar como João, ninguém vai falar que é a Vanessa, eu só quero participar da reunião, dos treinamentos. Para mim tá tudo certo. Eles falaram: aí, era o presidente da Toyota aqui no Brasil, e eu estava assim, numa discussão com ele, não sabia que ele era o presidente da Toyota do Brasil, mas não estava faltando respeito, eu só estava colocando a minha posição, que eu fui lá para trabalhar, eu não fui lá para montar Ikebana. Com todo respeito, adoraria montar Ikebana também, adoraria, mas não era o foco da minha viagem. E ele falou: não, tudo bem, faz o seguinte, você vai, mas para entrar nessa reunião aí, ó, você vai ser a última a entrar. Entram todos os homens e no final você entra. Eu falei: sim, senhor, para mim tá tudo certo, não tem problema nenhum. E aí quando abriu a porta, as pessoas entraram, eram pessoas do mundo inteiro. Quando foi para entrar ali os brasileiros, eles pararam para que eu entrasse primeiro. E eu falei: não, eu não posso entrar, eu vou entrar e vou ficar no fundo, porque eu não vou chamar atenção, eu vou ficar quietinho. Não quero desrespeitar ninguém, né? Não quero. Não foi essa a minha intenção. Eu tô aqui, você ali. Tô aqui no meu cantinho, vou aprender e acabou. E aí eu comecei, no meio da palestra, eles abrem para perguntas. Aí escreve no papelzinho e eu mandava o papelzinho lá para frente. Aí escrevia no papelzinho, mandava o papelzinho lá para frente. E quem que estava lá na frente? Meu pai estava lá na frente. Seu pai estava lá na frente. E eu trabalhava com meu pai desde os 13 anos. E aí o meu pai lia as perguntinhas e tal, e aí na hora que perguntaram: nossa, o senhor fez as melhores perguntas. O senhor que fez? Ele falou: não foi eu que fiz, foi minha filha. Ela tá lá atrás. Cheio de orgulho, né? Cheio de orgulho da filha, claro. E aí assim foi. Foram 15 dias e eu andando um passo atrás do meu pai, como tinha que ser. E 15 dias que eu fazia as perguntinhas e mandava para ele. 15 dias que eu fiquei quietinha. Até que chegou o último dia, onde seria um lugar maravilhoso. Olha, eu vou te falar, que eu sou apaixonada pelo Japão, apaixonada pela cultura japonesa, e não teve um dia lá que eu não pensei: meu Deus, esse é o melhor dia da minha vida. Assim, as minhas filhas falam: qual foi a melhor viagem que você fez na sua vida? Eu falei: depois que vocês nasceram, claro, toda viagem com vocês é a melhor viagem da minha vida, mas até então, a minha viagem para o Japão foi uma viagem assim que mudou a minha visão do mundo, dos negócios, das pessoas. E o Sr. Toyoda, nesse último dia, estava nesse almoço com mais de 100 brasileiros, um lugar maravilhoso, não tem nem como descrever, porque no Brasil não tem nada igual. E a minha mãe, Dona Dorinda, a senhora aparece em todos os podcasts quando a senhora ouve isso. A minha mãe, antes da gente viajar, ela pegou um conjunto de águas marinhas, colocou num saquinho de joias e falou assim: a esposa do seu Toyota, ela procura por essas pedras aqui. E quando você encontrar com ele, uma hora você vai encontrar com ele, você vai dar na mão dele e vai falar que fui eu que mandei para a esposa dele. E ela vai entender. Aí meu pai falou: ai, você tem cada coisa, Dorinda. Eu falei: daqui, é para entregar para ela? Sim, senhora. E eu tava lá com o negocinho no meu bolso todos os dias esperando a oportunidade. Porque se a minha mãe falou, ia acontecer. Porque quando a minha mãe fala, acontece. Qualquer mãe fala, né? Ó, põe um agasalho que vai chover, pode ter certeza que vai chover. Pode estar o sol que for, não é verdade? Eu saquinho lá das pedras no bolso. E aí eu peguei
eu estava lá com o saquinho na festa e de repente o alto-falante fala: Vanessa da Cruz Alves, por favor, se apresente a fulano de tal. Aí meu pai já veio assim, o que você aprontou hoje? O que foi? Porque assim, no último dia, cada dia foi uma coisa. Eu não fiz nada. Mas eu estava ali quieta, me segurando, eu falei, eu não fiz nada, eu só estou aqui conversando, comendo. Não, alguma coisa foi que estão chamando você, aí já vem, Antônio, estão chamando sua filha. Eu falei, o senhor vai comigo, né? Ele, claro que eu vou com você. Aí veio um representante do senhor Toyoda, um tradutor. Ele falou, olha, nós vamos encontrar com o senhor Toyoda, ele quer falar com você, mas você conversa comigo e eu falo com ele. Eu não tinha liberdade de olhar para o senhor Toyoda, nem conversar diretamente com ele. Porque na cultura ele é um deus, né? Quando ele passa, as pessoas reverenciam. Então, e eu como mulher, alguns anos atrás, 5, 6 anos atrás. Vai falar a época que o povo vai... Vim quase 30 anos atrás, né? 20 e poucos anos atrás, isso eu não sei como está hoje, mas naquela época não era para olhar nem para falar com ele. Sim, senhor, pode deixar. E aí ele foi e chamou, ele falou assim, ele falou para o homem, ok, eu quero me apresentar, eu estou muito feliz que vocês estão aqui, eu queria conhecer a sua filha, falando com meu pai, sempre com meu pai. E o meu pai falando com o tradutor respondendo, e eu lá só abaixando a cabeça, cumprimentando, falando com a cabeça. E aí, em algum momento, eu não me aguentei, saco do meu bolso, saquinho da minha mãe. Mas por que eu não me aguentei? Porque o Sr. Toyoda foi lá falar para o meu pai o quê? Que tudo aquilo que aconteceu dia após dia, no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, ele ficou sabendo de tudo. Ele acompanhou tudo. Ele acompanhou todos. Imagina, só de brasileiras eram 100 pessoas, fora as outras. E ele queria que o meu pai soubesse que ele estava muito feliz que eu tive a atitude que tive. Então, ele estava ali me dando uma posição de honra, ao meu ver, na minha interpretação. Com certeza. Ele estava falando para o meu pai, que não era para mim, mas era a maneira dele de se comunicar, que eu deveria seguir com isso, que eu não deveria, apesar da cultura japonesa, colocar a mulher e isso, ok, cada cultura é a sua, que ele sabia que eu estava ali fazendo o meu melhor. E que o meu pai deveria ter honra e que ele teria muita honra em ser meu pai. Aí nessa hora, imagina que as minhas lagriminhas já jorravam pelo rosto. Aí eu saquei as pedrinhas e falei, eu esqueci que não podia olhar para ele. Nem que não podia falar com ele. Porque eu só estava lembrando da minha mãe. Entrega a pedrinha, entrega a pedrinha, entrega a pedrinha. Entrega a pedrinha. Então eu peguei o saquinho e falei, Seu Toyoda, eu gostaria... E o tradutor, você não gostaria nada, você... E tudo em inglês, né? Aquela coisa rápida, né? Inglês com japonês. Você não pode falar com ele, não olha para ele. Eu já estava olhando para ele, não era para olhar para ele. Aquela situação, já estava chorando, já estava roxa. E aí ele pegou a pedrinha da minha mão. Porque ele falou, minha esposa, são águas marinhas? Eu falei, são. Minha mãe pediu para eu entregar para o senhor. Ela falou que a minha esposa queria muito águas marinhas. Como a minha mãe sabia? Eu falei, minha mãe falou que ela estava procurando. Então... E aí ele falou assim, muito obrigada, o senhor deve ter muito orgulho. E ele apertou a minha mão. Uau! Meu pai. Eu não queria lavar a mão depois disso. E todo mundo vinha me cumprimentar e segurar na minha mão. E você fala, não, larga que o Toyoda acabou de... Não pode, ninguém pega nessa mão. Essa minha mão aqui... Quer dizer, é um momento de honra. É uma quebra de paradigma total, né? 20 e poucos anos, eu não andava, eu flutuava. As lágrimas jorravam. E quando eu saí do Japão, eu saí sofrida de ter que deixar a minha terra amada. Viu? Japonesa, não é? O japonês, mas você vê como é que são as coisas, né? Quer dizer, olha como a gente se apaixona. Sem né? dúvida. Com todo respeito, dúvida. é claro. Sim, claro. Mas um senhor, assim, ele não é o seu Toyoda do nada. Ele não é. O homem tem uma inteligência emocional. Ele sabia que, para o nosso povo, apertar a minha mão não era um desrespeito. Sem dúvida. Muito pelo contrário. Sim. Né? Sim. Ele estava querendo dizer, continue assim, menina, independente Era um reforço positivo. Era um reforço positivo. E ele fez total diferença na minha vida.
Até hoje, imagina, né? Com 29. Ela tinha 20. Eu tinha 20. Eu continuo pensando nele e sou apaixonada pela Toyota e por toda a família, e por toda a história. Até hoje, nada vai tirar esse amor que eu tenho dentro de mim. Por quê? Porque foi um encantamento do começo ao fim. Sim. Que eles me proporcionaram, concorda? É uma experiência mágica, né? Nossa, é melhor que Disney. Melhor. Foi a sua Disney naquela época. Foi e continua sendo, porque ao contar a gente revive tudo isso, né? Muito legal. E, não sei, eu sou apaixonada por aquele homem, com todo respeito, ele vai me entender quando se ele ouvir isso um dia, eu espero que ouça e ainda mande um recado. Mas é incrível, não é? Incrível. É cada experiência que a gente passa na vida, né? Essa mãozinha linda, já apertou a mãozinha dele, não é? E aperto firme, ele não tem mão de alface. Jamais, nem dava para pensar isso. E você, Sal, qual o lugar aonde você tem uma lembrança que te traga assim, fala assim, puxa, aquele lugar foi um lugar que assim foi mágico para mim, ou uma experiência totalmente diferente do que eu imaginaria de repente, porque eu tenho o seu o de vocês, o sarrafo de vocês é muito alto, né? Toyota, Japão, o seu também já teve com presidentes, etc. Mas assim, às vezes tem algum lugar que nem foi tão, mas foi expressivo para você, o que te marcou. Japão foi o primeiro lugar marcante, por conta do que? No Japão, quando fui para lá, eu fui o primeiro brasileiro a representar o Japão, né? Não, o Brasil. Né? E, aliás, era até uma confusão. Falei, caramba, aqui no Brasil eu sou japonês, lá no Japão sou brasileiro. Né? Mas era isso aí e eu tinha que estar lá na uma Olimpíada de Mágicas. Né? E países do mundo inteiro. E o que aconteceu? A gente sempre espera o melhor quando a gente vai numa competição dessa, né? E que vença o melhor. Só que meu material, infelizmente, eu fiz uma técnica errada lá e o fogo que era para ter apagado não apagou. E o fogo queimou todo o material que eu ia usar para fazer o show. Simplesmente isso. Não tinha mais nada, né? E era um material que era customizado para mim. Eu fiz mágicas autorais. O que quer dizer isso? São mágicas que eu inventei. Próprias. Não tinha como comprar na loja. Resultado. O fogo queimou todo o material e eu falei... E agora? Eu vim aqui representar o Brasil. Que fiasco, né? Já errei tudo. E aí o organizador do evento falou para mim, Sal, tá tudo bem com você? Tá tudo bem? Você quer voltar? Eu falei, lógico que eu quero. Né? Eu não quero ser desclassificado. Eu queria representar aqui, quero apresentar minha rotina. Mas queimou tudo. Né? Eu falei, como é que eu vou fazer? Ele falou, eu falei, né, o organizador, eu falei com todos os mágicos japoneses que estavam aqui e eles tomaram uma decisão de dar para você todo o material que você precisa para você voltar para a competição. Na primeira vez que eu falei, caramba, né, eu fiquei bem confuso, falei assim, uau, né, eram todos competidores, né, e eles estavam ajudando a voltar. Eu falei, tá ótimo. Aí eu falei, só que eu preciso de um tempo para customizar o material, não era, porque eles tinham material pronto, era padrão da loja, né? E aí ele falou, eu falei, quanto tempo, né, eu tenho? Ele falou, vou te dar 3 horas. Né? Eu falei, não dá para fazer para amanhã? Eu apresentei, ele falou, não pode, eu preciso encerrar o evento hoje. Amanhã aqui não vai... Né? Tem os câmeras, tem a equipe técnica, tem todos os competidores. Não pode passar para amanhã, tem que ser hoje a gravação. E aí eu falei, tá bom. Então, montei em 3 horas toda a rotina de novo. E por mais que algumas coisas desmontaram na hora, né? Então não foi uma apresentação perfeita, mas foi suficiente para o Brasil ganhar um prêmio olímpico. E isso foi muito marcante, né? E eu vi, e o que ficou marcante muito foi exatamente essa consciência do povo japonês de, olha, né, ele veio competir conosco, mas, né, estamos aqui como coletivamente apoiando, ajudando o que for necessário para que ele participe da competição. E eu vi então pela primeira vez a força da coletividade, né? Que onde aqui no Brasil muitas vezes era o oposto, né? Cada um que se vira, aí o problema perdeu, não é meu, né? Queimou, tá fora. Exato, fazer o quê? Desclassificado.
Mas é cultural deles. E é cultural deles. E aí que eu comecei né, isso me deixou um momento muito marcante, porque aí quando eu comecei a andar pelas ruas, comecei a olhar com outros olhos, né? Como que o chão era limpo, como que, né, as coisas eram feitas com qualidade. Sim. E aí eu comecei a entender que é o poder da coletividade. Lá não tem cada um, né? Não, eu estou pagando, eu quero isso, eu quero aquilo. Né? Que nem uma vez alguém falou, alguém reclamou assim, aqui no Japão não tem tanto lixo, né? Eu estou com isso aqui para jogar. E aí uma pessoa do Japão falou assim para ele, a prefeitura não tem obrigação de jogar o teu lixo, né? Leva o teu lixo para casa, joga lá no teu lixo, o lixo é seu, né? E aí aquilo lá na época até me chocou, mas eu falei, mas tem verdade, tem razão, né? Quer dizer, se cada um não contribuir, né? Por isso que hoje a cidade é desse jeito. Se cada um tivesse essa consciência de o que eu posso fazer, né? Um pouco a mais para facilitar isso. E não simplesmente, a obrigação deles de fazer isso, a obrigação daquele. E isso me mexeu muito. Trazer a responsabilidade para si. Para si. Trazem responsabilidade. Exato. Né? E nos estádios, quando eles vão nos estádios, eles mesmos limpam o lixo lá na região deles. Isso é muito legal. Né? E é isso que eu acho que aqui também a gente podia, né, viver desse jeito. Né? Eu já vejo pessoas com essa consciência aqui e que acho que muda muito. Né? Vai mudar muito o nosso futuro quando a gente começa a ter essa mentalidade. É verdade. E isso mudou a sua vida também, né? Mudou porque eu comecei a ver o quanto que eu era um cara que não pensava desse jeito e que estava na hora de começar a enxergar mais isso, né? E hoje você consegue fazer isso no dia a dia, fazendo essa, posso chamar de manobra de pensamento? Quando você começa a explicar, ok, temos esse lado e temos o que deve ser o real. Né? Explica isso. Explica isso que você já contou. Assim, eu te cortei agora no... Imagina, na Bíblia a gente chama isso de metanoia. Né? Metanoia, o que é? É mudança de mentalidade. Ou seja, a forma como eu enxergo as coisas hoje no mundo é com uma mentalidade que talvez eu esteja, né, eu trago da minha origem. Mas como que eu podia mudar a mentalidade e enxergar tudo de uma forma diferente? Né? Então, por exemplo, enxergar aquilo que a gente até comentou, né? Enxergar a pessoa que a pessoa a gente já julga a pessoa pelo que ela aparece ou pelo que ela faz, né? E a gente não, né? Dá uma chance para ela se transformar. Lógico, a gente tem que se arrepender. Uma coisa que eu entendi, eu cometo um erro, não adianta eu cometer erro e eu falar, a vida é assim mesmo, vou continuar errando. Não, mas como é que eu posso cometer um erro, reconhecer, me arrepender desse erro, né? E falar, a partir de agora, esse erro eu não vou repetir mais. Eu posso errar em outras coisas ainda, mas nesse aqui eu não repito mais. Sim. E aí você vai fazendo isso ao longo da tua vida. E eu entendi que essa é a busca do crescimento pessoal. Os seus treinamentos, hoje em dia, são em cima disso. São em cima disso. E você tem até um treinamento novo saindo agora. É isso mesmo. Me fala do seu isso mesmo. É a nova mentoria em grupo que a gente está lançando, que é como que a pessoa pode identificar as distrações que a tiram do foco daquilo que realmente é importante para ela. E a pessoa não percebe, né? Porque ela está tão mergulhada com uma mentalidade que já foi moldada desde criança e quando ela, né, tenta pensar diferente, não é fácil. Né? Eu falava assim, mas eu quero pensar diferente. Eu não conseguia pensar diferente até que, depois de um longo momento trabalhando na mentalidade, eu pude entender, puxa, realmente, no passado eu fazia isso e agora eu não quero mais fazer. E agora eu vou fazer diferente. Né? A minha própria... Que nem, por exemplo, qual que era o objetivo de eu fazer ilusionismo? Era a minha satisfação pessoal. Eu ia lá, um artista, né? Que gostoso, vou fazer o meu sonho, aquilo, né? Da fama, da dinheiro, é isso que eu quero fazer. Né? Hoje, isso não faz mais parte daquilo. Por que eu estou fazendo alguma coisa? Não é porque vai dar dinheiro, vai dar uma fama. Não, estou fazendo porque o que é que eu posso fazer para mudar a consciência da pessoa e que ela possa ter uma vida melhor do que ela tem hoje. Ou como é que ela pode enxergar diferente do que ela enxergava até hoje e que vai fazer diferença para o coletivo, né? Para a humanidade. A nossa intenção aqui inclusive, né? Como é que ela vai fazer para realizar o bem? Porque você, no caso ali da sua mentoria, você foca em realizar a vida dela, concorda? Sim. Como é que você acha que essa pessoa, ou que as pessoas que estão nos assistindo ali, ela vai, dentro do nosso dia a dia, da nossa rotina,
a gente tem milhares de coisas a fazer. Parece que o nosso dia está cada vez mais curto. Então, tem muitas pessoas em casa que estão nos assistindo e que pensam, poxa, eu quero lá realizar o bem, também quero, sei lá, um realizador do bem. Como é que eu faço para incluir isso? Apesar de tantas coisas que acontecem, como é que eu vou conseguir ter foco para fazer diferença, para conseguir cumprir um propósito, para não ser uma pessoa que passou a vida inteira vivendo do trabalho para casa, de casa para o trabalho, sem realizar o seu propósito de vida. Porque você está na realização do seu propósito, você está na realização do seu propósito, eu, o Neto, mas sabemos que a grande maioria das pessoas não está. E por que a grande maioria das pessoas não está? Porque as questões rotineiras tiram o foco. Sim. E aqui no Realizadores do Bem a gente consegue juntar várias práticas, várias pessoas maravilhosas que realizam bem, como o Issal, como o Cris, como outras pessoas que nós conversamos também, para te inspirar a realizar ainda mais. E aí você vai percebendo que se ele faz, outro faz, outro faz. E não é questão e não é questão de ele não ter conta para pagar, ele não tem esposa, ele não tem filho. Não, ele tem tudo isso, mas tem problemas além também. de tudo isso, ele consegue tirar um tempinho para melhorar a vida de todo mundo. Perfeito. Quer dizer, eu acho que o importante das pessoas que nos assistem entenderem é que, assim, não existe ninguém que é sobrenatural. Na verdade, é uma mudança de pensamento onde eu deixo de ser a lei do umbigão, né? Quer dizer, eu não sou só eu e eu não tenho que ser individualista para jogar num time que é o que? A nossa sociedade num todo. Né? Então, assim, eu tô bem na minha vida? Tá legal. Nossa, tô ganhando milhões, etc. Como, de repente, o Issal tinha todos os holofotes em cima dele, ganhava prêmio internacional, chamado para tudo que é lugar. Peraí, mas tem que ter algo a mais. Sim. Quer dizer, não é só para mim. Para mim tá bom, mas tô vendo criança dormir na rua, tô vendo pessoas que estão passando por necessidades, tô vendo uma série de problemas sociais. O que eu posso contribuir? Quer dizer, eu já sou o que eu sou, tá certo? Beleza, mas não deixo de ter meus problemas, mas eu posso abrir mão de um tempo, por exemplo, esse tempo que ele está, inclusive, nos doando aqui, porque isso é uma doação, né, de tempo. Aqui todo mundo é convidado, ninguém é pago para estar aqui, muito pelo contrário, é uma honra justamente ter esse tempo de vocês, justamente por isso. Então, para quê? Para justamente inspirar pessoas que parem um pouquinho, né? Saiam um pouquinho do seu dia a dia e façam as coisas. E eu acho assim, Neto, eu acho que isso a gente consegue até mudar e ir um pouco além em relação a isso. Quando a gente entender verdadeiramente que o bem se faz conforme anda, a todo momento você consegue fazer o bem. Você mesmo uma vez me contou que você pediram uma marmita para você foi e comprou. Você não saiu destinado a fazer o bem. Sim. Você faz o bem porque destinado a fazer o bem. Né? Eu acho porque que está intrínseco nele. Isso, quando a gente incorporar isso em nossas vidas, a gente vai conseguir fazer isso naturalmente. Entende? Eu gosto muito da passagem da Bíblia que diz, né? Ide e fazei discípulos, né? Ou ide e pregai o evangelho. O ide, quando você vai no original, ele está dizendo indo, prega o evangelho. Então, indo à padaria, prega o evangelho. Indo trabalhar, prega o evangelho. Indo na escola, prega o evangelho. Então, assim, é indo, é no caminho, é durante. Né? Então, assim, quando a gente entende isso, né, isso acaba se tornando na nossa vida natural. Então, você, parou, o cara tá com fome aquela hora. Você não podia falar assim, não, hoje eu não saí para fazer o bem. Hoje eu não saí para fazer o bem, então não está no meu horário, não está no meu cronograma. Dentro da minha atividade. Então, assim, quando a gente entende isso, esse bem começa a se tornar natural, que quando a gente vai ver, as pessoas vão perguntar pra gente, assim, cara, o que é fazer o bem? E você sabe o que é fazer o bem? Porque estender a mão pro próximo deveria ser inerente e obrigado a todos, né? Como amar o próximo. Então, isso deveria ser algo natural. A gente precisava aprender sobre isso, né? A empatia, a compaixão, o cuidar do outro deveria ser inerente ao ser humano. Não é. Isso tem que ser da nossa cultura. A gente tem que falar. Na verdade É que, infelizmente... tem que ser desenvolvido desde pequeno. Como exemplo. Se você pegar, né, as crianças... Uma vez a outra cair, ela vai ajudar. Ela já está em nós queremos, é inerente. Mas acho que o meio e a sociedade faz com que a gente
se individualize. Venha a perder isso que já veio natural. Sim, existem várias situações, né, de estudos sociais. Vocês viram? Foi um que viralizou na internet muito fofinho, que pega as criancinhas, 2 irmãozinhos, e dá para os potinhos para as criancinhas assim. Por exemplo, para o neto, colocaram 2 bolachas e para mim nenhuma. Aí o neto abre, automaticamente vai lá e divide. Porque a criança natural... Tipo, como assim, né? Eu tenho 2 e não tenho nenhum. Toma, né? Uma criancinha nem falava ainda. E isso é um natural da criancinha. Mas aí ela cresce numa família e a maioria fala... Come o seu lanche. Cada um leva o seu lanche para a escola. Ou lá na escola vai ter o lanche de cada um. Ó, essa aqui é a sua blusa. Entendeu? Isso daqui é o seu. Então é o meu, não é para dividir. E aí você cresce com isso. Inconscientemente, né? Crescendo dessa forma. A gente vai crescendo no individualismo. Então isso tem que ser fomentado de alguma forma, né? É por isso que a gente está aqui hoje, porque precisa fomentar e está gritante no nosso país que a gente precisa fomentar. Eu concordo que na cultura oriental, no Japão, isso é mais desenvolvido, mais natural, não é? Sim. É mais passivo, né? Com a coletividade, né, levada em conta, né? Até mesmo entre a decisão que vai favorecer mais a pessoa, né, como indivíduo, ela escolhe a que vai favorecer o coletivo, né? E é por isso que na mentoria a gente coloca exatamente isso. A questão é, né, por que a pessoa não é assim? Por que eu não consigo ser assim e o outro não consegue? Eu falo, é como se fosse um muro que tem um prumo, que o construtor vai construir a parede da casa de acordo com aquele prumo. Mas imagina se aquele prumo estiver torto. A pessoa vai construir um muro cada vez mais torta. E a casa vai ficar toda torta, né? Se não cair, né? E se não cair, exato. Exatamente. Exato. Né? Então, é esse que é o grande desafio, é a gente mostrar, exatamente identificar que o prumo está torto e como que a gente vai reconstruir agora com o prumo novo. E a pessoa viver exatamente esse novo momento, né? É questionar tudo aquilo que ela fez mesmo, que ela viveu, que ela acreditava que era o certo ou aquilo que realmente era real, para ela entender que aquilo que talvez ela falava que era utopia, ilusão, que não era para ela, talvez essa faça parte da vida dela de verdade. E quando a gente coloca isso, a pessoa começa a refletir e ela começa a ter essa transformação. Mas enquanto ela não viver isso, ela vai continuar achando, porque o prumo está errado, a construir a parede da casa de uma forma também torta. Sim, e você sabe que você falou uma coisa, que tirar as distrações, etc., cai muito no essencialismo, né? Então, que é um conceito antigo, né? Quer dizer, antigo não, mas que já vem há muitos anos, etc., e que as pessoas deixaram muito por terra. Porque hoje a gente vive numa cultura de que a gente não vive com o essencial. A gente vive para consumir e para ter coisas que longe do nosso essencial, né? Então, você tirar as distrações, você tirar realmente, separar o que importa e o que realmente faz a diferença do que é chulo, que não sei o quê. E eu vejo isso a gente agora, né? Estamos mais ligados na internet, etc. Eu era muito dinossauro. Até pouco tempo atrás tinha Instagram, tinha Facebook, não tinha nada, né? Então era um dinossauro praticamente. Mas quando a gente começa a entrar nesse mundo e a gente começa a ver, não, pelo amor de Deus, não me levem a mal, as pessoas que, né, é necessário a gente ter um entretenimento, a gente ter a risada, a gente ter, sem dúvida. Porém, o que é essencial, as mensagens que as pessoas têm que deixar mais conteúdo, tem que deixar coisas melhores, né? E a gente vê cada situação, né, o pessoal levantando bandeiras assim de extremistas, de minorias e de umas coisas que, como se é aquilo que eu bato todo podcast, eu bato a mesma coisa. Hoje as pessoas não sabem diferenciar o que é comum do que é normal, né? Então, assim, poxa, é comum ter distúrbios de caráter, é comum a pessoa... É comum, não é o normal. Sim. O normal não é isso, é aquilo. É inerente? É inerente. O normal seria que as pessoas se ajudassem, porque nós somos próximos, nós somos irmãos, nós somos todos semelhantes. Esse seria o normal. Mas não é comum, né? Então, vamos fazer voltar a ser comum, né? O nosso trabalho é esse. O nosso trabalho é fazer com que as pessoas entendam que, assim, não adianta eu estar bem e você não estar legal, sabe? Não, vamos estar bem junto, sabe? Eu acho que o contexto do que a gente consegue fazer é muito mais bonito, é muito menos tóxico, e a gente vai conseguir criar uma geração
né, que são os nossos filhos, de uma maneira muito mais leve, muito mais saudável, né? A gente só fala em saudável em comida, etc. E tal. Nós estamos trazendo comidas maravilhosas, mas assim, o que eu digo assim, não é isso, né? A essência do ser humano, ela tem que ser, né, voltar ao simples. O que te traz prazer, sabe? Você pega uma criança, por exemplo, fica enfurnada na internet, fica enfurnada no celular, etc. e tal. Aí você fala assim, você pega aqueles biblioquê, né? Eu dei outro dia para a Maria Luísa, ela falou, o que eu faço com isso? Eu falei, isso aqui, ó. Fico horas tentando fazer, sabe? Um ioiô. Eu peguei um rapaz, inclusive um cara que é excepcional, faz um trabalho lindo. Depois eu vou até fazer uma menção do Instagram dele e tal. Ele tem como se fosse uma banca de ioiô, né? Que ele vai no shopping ou nos eventos, etc. E ele, ele vende aqueles ioiôs e tal, mas ele é um competidor de ioiô. Ele representa o Brasil em várias competições fora. E ele faz os truques e ensina a molecada a fazer os truques básicos. E a molecada não está acostumada a ver aquilo, e é uma coisa simples. A Maria Luísa ficou encantada. Você via, e assim, aí ele começou a juntar. Rapaz, nós estávamos num shopping, no shopping... Qual que era o shopping? No Vila Olímpia. No shopping Vila Olímpia. E ele parou o corredor do shopping. Quando eu vi, tinham quase 30 crianças amontoadas vendo ele fazer. E aí você vê, eu ainda brinquei. Falei assim, isso aqui tá parecendo uma demonstração de um videogame novo. Dá uma olhada, como é que tem gente. Você vê, é um brinquedo simples. É o que eu falo, simples, o essencial, às vezes, ele faz falta e nos faz mais feliz. Até na arquitetura, né? As casas mudaram muito. O estilo minimalista, que eu não tenho nada contra, vou deixar bem claro. Mas o estilo minimalista, as casas das pessoas hoje em dia, elas não têm mais calor humano. Você vai longe. Pode fazer propaganda? Pode. Quem sabe eles patrocinam, né, vocês? O McDonald's. O McDonald's ficou adulto. Lembra dos McDonald's antigos? Eram coloridos, eram bonitinhos. Hoje eles agora são adultos, né? É preto com cinza. Né? Você vê que até a magia, né? De vou ao McDonald's, ganhar o brinquedinho. Então você tinha o Ronald McDonald, você tinha tal os negócios, o hambúrguer, né? Não existe mais. Você entra lá, um restaurante preto e cinza. Eu amei porque eu gosto de preto e gosto de cinza. Então assim, mas não é, né? Então você vê como as coisas, né, mudaram, né? Tudo mudou. Mas a gente aproveitaria esse tempo. Produção, tem aí o logo do nosso patrocinador? Tem, claro que tem. Hoje é um patrocínio interessante, diferente e polêmico, talvez. Porque a gente tem um patrocinador maravilhoso, que eu adoro. Que é a Lotérica Fortaleza. Você já falou da Oiti. A Oiti tá aqui, estamos aqui. Maravilhoso, gostoso. E tô olhando aquela pizza. Aqui às vezes eu ainda não peguei porque eu tô com vergonha, entendeu? E eu sei que as crianças querem, né? Lá o que tem pizza, tem sushi, é isso? Tudo no mesmo lugar. Eles fizeram num outro podcast, mandaram pra gente esfirra turca. Caramba. E eles que produzem tudo. É maravilhoso. Vou levar você lá. Você vai adorar, você vai falar, nossa, não é possível. Muito bacana, num espaço gostoso. E além de ser um espaço gostoso, o atendimento é muito bacana. Todas as pessoas... Então, você não vê ninguém, sabe, que carrancudo. Ao contrário, tá sempre todo mundo muito educado, todo mundo brincando. Quando vai com o Cris lá, então ele sai pronto. E o Cris parece que é dono lá dentro. Todo mundo conhece e tal. É verdade mesmo. A gente frequenta, né? Então, assim, não é marketing não, gente. Tá fazendo... Não. A gente frequenta, né? Então, assim, eles são muito legais. A Fortaleza Lotérica agora. Fortaleza Lotérica, maravilhosos. Tem aí o endereço, dentro do mercado. É um lugar seguro. Olha lá, dentro do Extra Supermercado, na Avenida QPC 3958, no Jardim Prudência. Se você quer pagar as suas contas ou fazer um joguinho... É a hora. E se você ganhar, porque viu aqui a Lotérica Fortaleza, foi lá e fez o jogo, lembra da gente. Faça favor, chama pro vamos dividir para realizar o bem. Não, vamos, a gente tem pode enviar pelo WhatsApp, tem uma série de... Você pode enviar para o WhatsApp 953273646. Eu vou repetir a nota. 953273646. A produção já dando um zoom. Produção,
Sensacional, hein, produção? Essa produção é perfeita. Sensacional. Lotérica Fortaleza, você sabia que você consegue falar com a sua lotérica diretamente pelo seu WhatsApp? É isso. Pois é agora. Aí já pode informar qual bolão você... Olha isso. Ah, chiquíssimo. Tem interesse, olha aí. Sim, a Vanessa joga. A Vanessa. Temos bolões da Mega aqui na Loto Fácil, Time Mania Milionária. Faça o pagamento via Pix e envie seu nome e CPF. Você receberá a foto do seu jogo com seus dados, o que torna seu bilhete intransferível. Então você, de qualquer lugar do Brasil, ou mesmo de fora do Brasil, consegue jogar e... volta lá naquele... Não, volta um pouquinho. Aí, por favor. Se você colocar o QR Code aí na sua tela... Já vai pro Zap. Direto pro Zap da Lotérica Fortaleza, onde você será muito bem atendida. Bom. Por uma equipe linda, fantástico, muito bondosos, generosos, pessoas do bem. Dão dica de número para poder ganhar. Dão dica de número? Não, Eles cantam o número que vai ser sorteado? Ainda não. Ainda não tem esse. Eu ia falar essa mágica. Você poderia fazer uma mágica. Perdão, bati no pra gente poder saber os números da Mega Sena. Ia ser uma ótima, hein? O Cris já tinha pedido aí nos bastidores para você transformar R$1 em 100. Eu prefiro os números da Mega, estou preferindo, hein? Vamos fala os números aqui que a gente vai anotar. A gente vai anotar e vai jogar. A lotérica, eu vou pedir aqui 2 números para cada um. E saindo daqui eu vou fazer um jogo com você. E eu prometo que se a gente ganhar, a gente vai pro Morro do Índio investir. Morro do Índio. A gente vai no Morro do Índio. Morro do Índio é uma comunidade no Jardim Ângela. É uma comunidade incrível, deliciosa, pessoas maravilhosas que precisam da ajuda de todos vocês. Eu vou aproveitar aqui para falar que se você não sabe como, a gente vai deixar aqui depois o contato da Edmilza no Morro do Índio. Se você quer ajudar a doar para a campanha do Dia das Crianças no Morro do Índio Solidário, o contato é Edmilza. Eu não lembro o número da Edmilza de cor, mas a produção colocou aqui para você. E você pode fazer Pix ou ir lá ajudar. São pessoas do bem, fazendo bem, a comunidade fazendo uma festa linda. Tem mais de 20 anos que eles fazem uma festa do Dia das Crianças incrível. Legal. E você pode ajudar doando brinquedos novos. Sim, as crianças merecem um brinquedo novo no Dia das Crianças. Né? Sem dúvida, né? Toda a arrecadação que foi feita para o Sul ajudou o brasileiro a despertar sobre o que ele doa para os outros. Então, é Dia das Crianças, o brinquedo tem que ser novo, independente da idade. Agora, a bicicleta pode ser usada. Se você não sabe o que fazer com a sua bicicleta, manda para o Morro do Índio, que eles vão limpar, arrumar e vão fazer o sorteio dela na festa. É uma festa linda, fecham a rua. Tem festa de Dia das Crianças e também tem a festa do Natal. Então, se você não sabe o que fazer com ali... Faça o bem. Uma parte do seu dinheiro no final do mês... A gente já está te ajudando aí, você pode colocar nessa causa, que é uma causa correta. O dinheiro não será desviado e tem auditoria para isso. Eu vou te falar que eu sou chata, né? Eu sou auditora de formação, trabalhei na KPMG. E a Edmilza ela trabalha no Conselho Tutelar e mora no Morro do Índio há muitos anos. A avó dela, a mãe dela moram lá também. E ela já faz... Ela é uma pessoa incrível, um anjo de Deus na Terra, trabalhando, ajudando outras pessoas maravilhosas também. Então, se você quiser, tá aqui o contato do Edmilza. Por favor, nos ajude, que eu tenho certeza que Deus ficará muito feliz com a sua ajuda. Não só todas aquelas milhares, que são muito mais de 1.000, 2.000 crianças que vão ser beneficiadas com o seu brinquedo, com a sua roupinha, com a sua bicicleta, mas você está fazendo bem para muitas pessoas. E isso volta para a gente, né? Isso volta para a gente, né? Isso muito volta. Bem. Você que sabe todas as passagens, fala aí. Eu que sei todas as passagens, agora me pegou, hein? Da Bíblia. As passagens da Bíblia que eu não sei, a minha esposa sabe, vai. Então vamos lá. Fica aí, tem Google, aquela que lembra você do Google. fala que quando você faz um bem para uma pessoa, você está fazendo para mim. Boa pergunta, olha lá. Essa aqui minha esposa que sabe. É para um pequenino meu, né? Acha o endereço aí, amor. Tem essa Acha passagem. o endereço. A produção vai colocar aqui a passagem. Não lembro de cabeça. Mas coloca. Eu já tive 3 AVCs. Eu não lembro de passagem. Você teve 3 AVCs? Sério? 3 ela teve 3 AVCs. Morreu clinicamente quantas vezes? 4. 4 vezes. É um milagre. E está assim, né? Você imagina se essa moça não tivesse nada disso? Ninguém ia aguentar, nem o Einstein ia aguentar. Fala sério. Brincadeira aí. Isso porque apertou a mão do Toyota, viu? Na cama, sem falar, sem mastigar. E voltei. A gente volta.
Tem toda uma questão. A gente volta. A gente volta. Falei que se meu coração parar de novo, falei pra minha prima, desfibila até eu voltar. Porque o cérebro, ele é... A neuroplasticidade, se você não aceita a sua condição, se você tem consciência, tem muita gente que tem um AVC tão forte, que se é um AVC hemorrágico, ok, é difícil, mas existem casos de pessoas que voltaram e estão maravilhosas com AVC hemorrágico. Mas com AVCs isquêmicos, como foram os meus, uns mais leves, outros mais fortes, eu tinha consciência de que eu não conseguia falar, mas que eu sabia falar. Eu tinha consciência que eu não sabia ler, que eu não conseguia juntar as palavras, mas que eu sabia ler. E eu não aceitava aquilo. E na época, a minha sogra, a dona Maria José, falava assim para mim, o seu cérebro, ela é enfermeira de formação, ela falava assim, o seu cérebro consegue fazer você voltar a ler. Você tem que acreditar. O seu cérebro consegue fazer você mastigar, engolir, falar tudo de novo. Você tem que acreditar. Para Deus tudo é possível. Você se pega a Ele e fala, eu consigo, eu faço. Eu falei, eu não conseguia falar tudo aquilo, ou verbalizar tudo aquilo. Mas com o tempo eu fui. A dona Maria José me ensinou muito. Né? Não só de neuroplasticidade, mas naquela época a gente não tinha esse termo de neuroplasticidade. Mas como Tem um termo diferente, obstinação. Então, né? Minha mãe, como dizia uma outra sogra minha, ela é custosa. Ela é custosa. Ela é custosa. Eu não aceitei aquela condição. Eu queria mais para a minha vida. Né? Eu sabia que nós podemos mais. Né? E que eu poderia mais. Não tinha lógica eu ficar tomando de colher, ou nem de canudinho eu não conseguia tomar. Não tinha lógica eu ter que pensar para engolir. E não tinha lógica para minha condição. Aquilo não era para mim, eu queria mais. Então, como eu não aceitei, eu consegui transformar. Eu consegui melhorar, né? Agora, se a pessoa aceita que daquele jeito tá bom, dali não vai sair. É essa a lição que eu tomo, né? Concorda? Bom, o papo tá maravilhoso. Mas, infelizmente, nós vamos ter que... 1h35 não, nós temos mais... fora os bastidores. Mas eu tenho uma pergunta final para vocês dois. Tá vendo? Então tem mais uma pergunta. Marília Gabriela hoje está... Marília Gabriela hoje está... Tá cara, você pensa que... Porque a gente está aí, esse podcast está sendo gravado e ele vai ao ar numa época de eleição, né? E Cris Boni é nosso pré-candidato na atual situação. Candidato, né? Já é candidato. Já é candidato a partir de agora? Pode falar um número, inclusive? Candidato a vereador. Pode falar o número, produção, joga o santinho. 11771. Número fácil. E aí eu vou dizer, mas eu preciso contar a história rápida do 771, tá? Nós podíamos escolher, tínhamos que dar 3 números, né? Então 11 é o número do nosso partido, Partido Progressistas. E escolhi mais 3. Então eu escolhi 777, 007 e 771, que é 7 de julho de 2001, que é a data do meu aniversário de casamento. 7/7 de 2001. Né? E aí surgiu o número. Então pronto. Não se esqueça. 11 771. Pronto. Número lindo. Muito fácil. Muito lindo. Eu vou votar no Cris. Vou falar por quê. Por favor. Mas antes eu vou tomar um gole de chá. Vamos votar no Cris. Eu também vou votar no Cris, porque acredito nele. Sei que ele é um cara do bem, sei que ele é um cara que vai trabalhar para a família e sei que ele vai trabalhar não em pró dele, mas em pró de todos nós. Amém. Então acredito nisso, tenho certeza disso. Sei da luta dele, sei da obstinação dele, do caráter dele. Então tenho certeza que ele não vai se deixar de se corromper por esse esquema todo que existe, né? E a gente sabe que é forte, é difícil, mas que nós nunca vamos desistir. Amém. É isso. Eu vou te falar por que eu vou votar em você. Já que já falei isso para você da outra vez que nós nos encontramos, olhando nos seus olhos, então eu vou falar ali, ó, olhando para você. Estou fazendo campanha, sim, para o Cris Boni. Por quê? Porque todos nós deveríamos entender que política faz parte da nossa vida. Quando a pessoa vai falar assim, mas você tem que ser neutra. Eu não sou neutra. E não quero ser neutra. E não quero que ninguém da minha família, minhas filhas, sejam neutras. Existe certo e existe o errado.
E se o bem apoiar o certo, a probabilidade matemática das coisas boas começarem a melhorar no nosso país é muito maior. Então, se você ainda não tem um candidato, mas precisa de uma pessoa do bem, que queira fazer o bem, não adianta em votar em quem já está aí há muito tempo e não faz nada. A gente precisa de pessoas novas que tenham um sangue quente, que é o que eu chamo de uma pessoa que é quente, para que tenha dentro dela uma chama capaz de fazer mais e melhor. Porque do jeito que está, não tem como ficar. Não tem como ficar. Então, se você é do tipo que acredita que o Brasil pode e merece um futuro melhor, escolha candidatos que tenham esse perfil. Não adianta votar em quem já está lá e não fez nada. Se você vai votar em quem já está lá e está fazendo, ok, maravilhoso. Agora, se você não tem ainda a percepção desse candidato, analise a história do Cris. Veja como ele trabalha. Porque eu jamais colocaria o meu nome ligado ao nome de alguém para estragar com tudo que eu construí na minha vida se eu achasse que ele fosse ruim. Concorda? Por isso que eu voto em você. Muito obrigado. E não é só isso, né? Deixar a responsabilidade para os outros decidirem por você também não existe. Nossa, né? É péssimo isso. Gente, pegar papelzinho, né? Para pegar papelzinho na porta no dia da eleição. Eu não sabia nem quem estava votando. Por favor, gente, eu vou falar para aquela câmera ali, né? Isso, acho que a gente já cansou de ouvir isso, né, Issal? Que o voto é o nosso maior poder que nós temos, né? De transformação, de mudança, de esperança, né? E muitas pessoas utilizam desse poder, né? Para pegar um papel que está no chão de uma pessoa que já cometeu um crime, que jogou esses papéis no chão ali, né? Quer dizer, um crime ambiental, enfim, diversos crimes. Aproveitar para falar que a minha campanha vai ser uma campanha limpa. Não vai ter papel jogado no chão, não vai ter papelzinho jogado por só aí. cintinho digital? Né? É na internet, né? Então a campanha está acontecendo na internet. Vai ter sim papéis dentro de comércios que autorizarem. Então as pessoas que quiserem vão pegar lá. Não vai pegar no chão, enfim. Né? Porque eu acho um desrespeito com a cidade de São Paulo. A gente acabar com a cidade, ainda mais, né? Mais sujeira para depois falar assim, não, eu vou limpar a cidade de São Paulo. Quer dizer, eu sujo a cidade de São Paulo para depois dizer que eu vou limpar. Então isso não casa, né? Não orna, né? Para dizer que está dando emprego para gari. Para dizer que está dando emprego, enfim. Então a gente precisa verdadeiramente valorizar esse momento. Né? E eu digo o seguinte, é chegado um tempo das pessoas tomarem consciência do seu voto e não votarem porque é amigo, ou porque achou bonitinho, ou porque o nome é legal. Não. Eu tive oportunidade de amigos falarem para mim, eu vou votar em você, Cris, como você? E eu falei, eu agradeço, mas o porquê que você vai votar em mim? Porque você é meu amigo, porque você conhece as minhas diretrizes, aquilo que eu tenho proposto? Poxa, a princípio que eu sou seu amigo, maravilhoso, mas procura entender o porquê, né? É só assim pra gente mudar. É porque eles já sabem que você tem boa índole, que você vai fazer o que é correto. Então, eles apostam em você, sim, independente das suas propostas. E mesmo sem saber as suas propostas, os seus amigos confiam em você. Então, o voto deles... Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Mas a gente precisa saber das políticas. Eu faço questão daqueles amigos que nós já conversamos. Né? Você sabe o que eu quero fazer. Então, mas quando vem a primeira vez falar que vai votar em mim, eu agradeço sim pelo voto, que é muito importante, mas eu quero que você entenda o que eu pretendo fazer, o que eu quero fazer, qual que é a minha meta como vereador de São Paulo para as políticas públicas. Né? O que tá... E aí, você vai fazer o quê? Né? Então as pessoas precisam saber, tomar essa consciência. Poxa, eu vou votar nele porque ele vai cuidar da segurança pública, porque ele tem um projeto para a família, porque ele olha para as pessoas que têm necessidade, né? De uma forma humana, e não eleitoreira, né? Eu vou agora olhar pelos pobres, porque, infelizmente, hoje 90% dos candidatos vieram das comunidades. Eu falo, meu Deus, tanta gente assim saiu da comunidade. Quer dizer, eles usam, né, dizendo que saíram da comunidade para angariar votos da comunidade. Gente, a política, ela deve ser feita e exercida para o cidadão. Não interessa se ele está na comunidade ou se ele não está na comunidade. Né? A política deve ser feita para pessoas, visando o quê? Transformação de vida. Né? E quando a gente fala em transformação de vida, eu posso mudar a vida da pessoa que está numa comunidade, como eu posso mudar a pessoa que não está numa comunidade. Necessidades diferentes, mas importâncias iguais.
né? A gente precisa olhar para as pessoas como seres únicos e individuais que elas são. Né? Então, façam esse exercício. De verdade, senta, analisa, ouve, pesquisa, né? Busca saber quem é a pessoa, a história da pessoa, né? De onde essa pessoa veio, não no sentido de ele veio da periferia, ele veio... Não, qual a história? O que ele construiu como pessoa? Né? O que a história conta dele? Qual é a história que você conta de você, né? E qual é a história que as pessoas contam de você? Eu acho que essa é muito importante, porque eu falar de mim, às vezes é muito fácil ou muito difícil, mas sempre tem alguma pessoa que pode virar, como você fez agora aqui, muito obrigado, falando o porquê. E aí você fala, poxa, uma pessoa que não é ele está contando a história dele. Então tem o porquê de eu votar nessa pessoa, eu tenho o porquê de eu acreditar nessa pessoa, né? Então eu acho que é isso. Torcendo por você. Muito obrigado. Sempre. Muito obrigado. Muito obrigado. Você, Sal, fala para mim como é que a gente pode contribuir para resolver esses vários dilemas que existem dentro das pessoas brasileiras, que a gente está falando de português, né, para português, para que elas consigam realizar ainda mais. Como é que nós, como é que você, como é que o Cris, como é que eu podemos contribuir? Você contribui no seu dia a dia, inclusive nos seus canais das redes sociais. Mas como é que a gente pode contribuir ainda mais? Cada um está dentro de uma comunidade, está dentro de de uma tribo, que eu posso falar. A ideia normalmente aqui no Brasil, a gente foca muito no nosso sucesso, né? Então, como que a pessoa poderia entender que, assim como ela vê o sucesso dela, ela também vê o que é que a comunidade está precisando? Como é que ela pode servir a outra pessoa, né? E isso é um exercício, porque não vem mágica, amanhã eu vou servir todo mundo. Não é uma coisa que está lá dentro. E se a gente não exercita aos poucos, mesmo contra a vontade, a gente não vai fazer, né? Porque depois a gente, no dia a dia, você vai fazer aquilo que você está habituado a fazer. Então, é forçar mesmo. Se eu sou uma pessoa, né, que eu tenho que cumprir meu papel aqui nesse mundo. Qual que é o meu papel neste mundo? Será que é só eu cumprir minha atividade profissional e pronto? Será que é só eu cuidar da minha família? Aí a pessoa pode falar, mas às vezes nem cuidar da nossa família a gente não consegue. É verdade mesmo. É verdade. E faz parte faz parte disso. Mas, independente disso, então você tem que buscar cuidar da família, cuidar do próximo, cuidar da comunidade, cuidar de si mesmo, né? É um conjunto de coisas, é bem completo. E é isso que é ser um ser humano, né, que tem um crescimento. Pessoal, John Maxwell, ele fala, se a gente, né, não tiver um crescimento pessoal, como é que a gente vai enxergar o outro? Ou seja, mas o que acontece hoje? É o seguinte, as pessoas estão focadas nos seus objetivos. E elas acham assim, eu vou focar no meu objetivo, quando chegar lá, com a fase madura, né, eu vou estar mais maduro, eu vou saber mais. Eles pensam que é automático, mas não é automático. Ou seja, se você não tiver intencionalidade de ter um crescimento pessoal, né, não é você atingindo seus objetivos que vai chegar lá na fase... Né, quantos idosos a gente vê que são verdadeiras crianças ou egoístas em relação a muitos aspectos. Ou perdidos. Né? Ou perdidos também. E aí vem a depressão, né, profunda, inclusive. Exato, exatamente. Porque não teve um propósito, porque a vida passou e ele olhou para trás e falou, o que eu fiz da minha vida? Exato. Né? Ele olha para trás, o que eu fiz da minha vida? Não fiz nada. E o tempo passa rápido hoje. Quando você menos espera, já está nessa situação. Então, John Maxwell disse, né, em vez de percorrer teus objetivos, corre atrás do crescimento pessoal. Porque quando você corre atrás do teu crescimento pessoal, automaticamente os objetivos também serão cumpridos. Então, o que eu vejo para nós brasileiros? Como que a gente pode estar alcançando o crescimento pessoal? Né? O que a gente pode ler mais? O que a gente pode estudar mais? O que a gente pode servir mais? O que a gente pode ajudar mais o próximo? O que a gente pode ter mais consciência, como o Cris falou, né? O que você vai votar? O que você... Estuda pelo menos aquele em quem você vai votar. Ou seja, sair um pouco da zona de conforto, né? A gente está acostumado muito a buscar a zona de conforto e a gente fica nela. A ideia é, então, o que eu posso estar fazendo
que pode fazer mais. Mas Issal, você não sabe a minha vida, como é que tá. Eu tô com tantos problemas. Todo mundo tem problema. Todo mundo tem problema. E essa que é a ideia. Que se a gente, né, não semeia uma ajuda, como é que depois a gente vai esperar que outros também nos ajudem? Ou seja, eu creio que na lei da semeadura e da colheita, aquilo que a gente semeia, a gente vai colher. Não importa, a gente vai colher de qualquer forma. Então, se eu semear a ajuda de uma forma ou de outra, mais para frente eu vou receber essa ajuda também. Né? E também não vou semear porque estou esperando ajuda, mas eu vou semear porque meu papel é ser um semeador. Meu papel é estar aqui, é completo. Eu vou cuidar do meu filho, cuidar da minha esposa, cuidar né, das pessoas que são colocadas debaixo da minha responsabilidade dentro de uma empresa, cuidar de uma comunidade, cuidar do ambiente onde eu vivo. É isso. Então, o que a gente tem que fazer? É levantar a consciência das pessoas sobre isso aí. Querido, o teu papel é esse. Nossa, mas quem sou eu? Eu não sou nada. Como você não é nada? Você é filho de Deus, você tem a tua identidade, você está aqui para cumprir um papel, para fazer o bem, para levar a luz, o amor de Deus para todas as pessoas com quem se encontra, seja através do que você faz, ou seja através do que você fala ou do que você é. Né? Só exemplos, né? Exemplos, né? Falta muito exemplos. O que eu penso, na verdade, assim, tem muita gente fala. Falar é fácil. Sim. E apontar é muito fácil. Né? Mas exemplo, né? A pessoa que realmente fala assim, olha, me siga pelos exemplos. Né? Então, isso é difícil. Né? Hombridade, caráter e retidão é muito difícil. Hoje em dia, cada vez mais está mais incomum, né? Que não é bom. Então, nós temos que... Por isso que, assim, é a nossa bandeira aqui. Né? Levar e levantar as pessoas que nem você, que nos presenteou com a tua presença e nosso exemplo. Né? O livro da cartola. Fala isso. Quem esvaziou a minha cartola? É um livro novo. Né? Como a gente faz para comprar esse livro? Esse livro já vai estar nas livrarias já. Né? Foi feito com uma parceria da Ciranda Cultural. São grandes amigos e um livro assim, que tem exatamente esse objetivo de a gente fazer refletir. Né? Não é um livro infantil, pelo contrário, é um livro muito adulto. Né? Lá. A partir de quantos anos você sugere a leitura desse livro? Eu creio que desde a criança que aprendeu a ler, desde os 7 anos de idade, já pode ler. Porque é muito lúdico aquilo que acontece lá e muito simples. Né? A ideia é simplesmente o que é que tem dentro de uma cartola, né? Que quando o mágico vai fazer o show né? para a plateia, ele encanta a plateia. Ou seja... E como é que aquilo que estava dentro da cartola foi parar lá? É porque ele colocou isso nos bastidores, né? É muita coisa. No decorrer da vida dele. No decorrer da vida dele. Ele vai colocando. E outra coisa, se ele coloca e tira, uma hora esvazia. Então, o tempo todo ele tem que colocar, se preocupar em colocar isso na cartola. Perfeito. Né? Não é? Então, a decisão dele é colocar na cartola. E o que eu falo é o seguinte, que às vezes as pessoas não sabem o que colocar na cartola por conta do quê? De algumas mentiras que ela tem no coração, né? Eu mesmo, a gente fala, então, Issal, você é o perfeito? Pelo contrário, tem tanta coisa que eu preciso corrigir que eu olho e falo, só com a misericórdia de Deus mesmo, porque eu falo, meu Deus, como é que eu vou corrigir isso? Né? Quantas coisas eu faltei com as pessoas, prometi algumas coisas que não consegui cumprir, quantas coisas, né? E o tempo todo é isso, só que se eu focar nisso, eu sou um cara que vou me achar que eu não sou alguém pronto para falar mais nada, para abençoar o outro. Por quê? Eu não posso abençoar o outro porque eu sou um cara muito falho. Então, eu vou ficar o quê? Né? Preso, mergulhado, afogado nas minhas falhas que eu fiz? Não. Né? Pelo contrário, né? Todo mundo falha. E se a pessoa fica só focado naquilo que ela pecou, naquilo que ela errou, né? Aquilo ela pecou, né? Arrepende-se, converte-se, vai para outro caminho e não erra mais e vai embora. Claro. Né? Vai embora e vai abençoar o próximo, porque esse é o nosso papel. E é essa que minha maior bandeira é essa. Errou? Todos nós erramos. Né? Então, agora, o que a gente vai fazer a partir disso? Usa o erro, aprende, não erra mais e vamos agora ajudar o outro, abençoar o outro e fazer com que nosso papel seja cumprido no espetáculo da vida. Maravilhoso. Muito bom. Como é que é o nome do livro? Repete pra gente poder botar. Quem esvaziou a minha cartola. Eu tô louca pra ler, eu tô com autógrafo. A minha cartola. Maravilha. E para não ficar em nossas palavras, tá aí o texto bíblico, Mateus 25, versículo 40, diz assim, e respondendo o rei, lhes dirá, em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Quer dizer,
a gente ainda está sendo abençoado, né? A gente acha que a gente está abençoando, mas na verdade a gente está sendo abençoado, né? Eu sempre faço aquela pergunta, quem você acha que ganha mais quando faz você faz o bem? É a pessoa... Então, assim, João fez o bem a Maria. Quem ganhou mais, João ou Maria? Com certeza foi João. João ganhou duplamente em fazer o bem a Maria. E as pessoas têm até, às vezes, um pouco de receio de pensar sobre tudo isso, mas espero que isso se torne uma prática comum na sua vida. Se nós conseguimos, você também consegue. Escreve para nós. Sabe o que eu quero que você conte aqui para fechar? Pronto. Eu quero que você conte sobre os cantores que você viu na Paulista. Excelente. E o que você quer que as pessoas mandem para nós. Muito bem. Nós aqui, do Realizadores do Bem, nós queremos também levantar a bandeira das pessoas que às vezes não têm tanta oportunidade de demonstrar os talentos que você tem, né? E eu fui passear na Paulista com a minha família no domingo. E a Vanessa gosta de me fazer chorar nos finais do podcast. Sempre assim. Ela sempre me engasga, né? Eu sou o sensível da relação, né? Da relação do podcast em si. Mas é assim, o que acontece? Eu sempre ganho, né? É um abraço respeitoso, Amanda Sá. Minha esposa está aqui, tá tudo bem. Então, assim, o que a gente quer é que dê voz a quem não tem. Então, eu fui lá e a gente viu pessoas muito talentosas, né? Pessoas que têm um conjunto de cover de uma banda. Não vou pontuar, porque eu vi várias pessoas e seria injusto falar de um e não falar de outro. Então, pessoas que fazem... Mas domingo você vai lá, vai gravar e na edição... Isso, e assim, se a pessoa quiser que apareça um trechinho nos nossos cortes do podcast, manda pra gente um videozinho, nós vamos estar selecionando, tá certo? Por quê? Porque levar, né, primeiro, música, independente de qual música for, é cultura, né? Então, acho que assim, é interessante que você traga. Além disso, toda a inspiração de fazer o bem para as pessoas, o lúdico, né? A necessidade do entretenimento. Então, faz parte e nós queremos dar voz a vocês, né? Então, será um prazer, uma honra tê-los aqui conosco também. Muito bom. E se você conhece pessoas do bem na sua cidade, por favor, @realizacast. Manda essas pessoas, o vídeo dessas pessoas para nós, que nós vamos divulgar essas práticas nas nossas redes sociais, Instagram, @realizacast, TikTok, @realizacast. Tem o que mais? Spotify. YouTube. Tem YouTube já? Tem até o YouTube. Vai ter tudo. E aí você, por favor, pode mandar no Instagram e no TikTok. Acho mais fácil mandar no Instagram, né? Não? É mais fácil. Instagram é mandar no Instagram. Pode mandar, filma aquelas pessoas. Vamos mandar Gostaria agora. O mundo inteiro. Vamos pegar essas pessoinhas maravilhosas que realizam bem todos os dias, tipo Edmilza. É isso aí. E que estão ali no anonimato, fazendo coisas maravilhosas pelos outros. E vamos mostrar a cara dessas pessoas. Potencializar essas pessoas. Muito legal isso daí. Para que a gente mostre que existem milhares de pessoas realizando bem. Porque tem gente que acha que tem mais gente ruim que gente boa no mundo. O que você acha? Não, eu tenho que pensar que tem mais gente boa do que gente ruim, né? O que você acha, Sal? Acho que... Cada um pode pensar o que quiser. Não tem certo ou errado. Eu vejo a gente não tem um número real sobre isso. Tem um achismo. Não acredito que tem mais gente ruim, não. Não, lógico que não. Eu tenho certeza no meu achismo. Eu acho que é 10% ruim e faz muito barulho. Não, se nós pegarmos aqui, se nós fizermos a média aqui, nós estamos em quê? Em 10 pessoas? Né? Mas todas aqui as pessoas. 100%, né? Então nós estamos bem. Né? Se nós estamos aqui e deu 100%, então são mais pessoas boas do que ruins, né? E pro bem ganhar, basta não se calar. Boa. Gostaria agora de agradecer mais uma vez, tá bom? A presença de vocês foi uma honra, um prazer enorme. Essa contribuição que vocês nos trazem e é um aprendizado constante. Gostaria muito, muito, muito de agradecer do fundo do coração e que vocês realmente tenham, pelo menos, um pouquinho mais, cada vez mais,
para poder nos apresentar. Fica aqui um convite para vocês virem aqui a hora que vocês quiserem, sempre. Trazendo livros novos, cursos novos, projetos novos. Isso aí. Nosso canal está sempre aberto para isso. Nos honra muito pessoas como vocês, né, que a gente olha e fala assim, puxa vida, que admiração, que bacana, que prazer que é ter existirem pessoas como vocês. Amém. Tá bom? Agradeço a Deus, agradeço a todos. Obrigada, produção, meu Deus, muito obrigado pela paciência, para a família do Issal. Hoje filhos. Era dia da família, né, Issal? E você pôde né, estar aqui conosco. Agradeço a esposa do Issal por estar nos liberando, nosso amigo aqui, a família toda, obrigada, né, os filhos. Deus, obrigada meus pais, minhas filhas lindas, Sofia, Vitória. Obrigada a todos vocês. Abraço muito forte. Abrace mais. A vida precisa de mais abraços. Sem dúvida. Muito mais abraços. E muito mais sorrisos. Muito. Realize. Bom, quero agradecer, né, por estar aqui do lado do Issal, né? Você é muito querido. Desde a primeira vez que eu o conheci, foi muito solícito. Né? Sempre, né? Foi muito mesmo. É essa pessoa mesmo que aparece na câmera aqui. Obrigado, Issal. Para mim é um prazer estar com você, viu? Eu amo você, amo sua família. Aprendi a amar a família do Issal. Nós estivemos juntos algumas vezes, né? Não estamos sempre juntos, mas já estivemos juntos algumas vezes. Semana que vem estaremos juntos no aniversário do Neto. Opa! Aí, ó. Bom, eu já estou sendo convidado. Bom, vamos lá, vamos fazer. E obrigado mais uma vez, né? Obrigado aí mais uma vez, né, pelo convite de estar aqui com vocês. Deixar novamente minha rede social, @CrisBoni Oficial, Cris Boni com CHR, todas as redes. E não se esqueçam de voltar com consciência. Cris Boni 11771. Cris Boni 11771. 11771. Cris Boni 11771. Não esqueçam o porquê do 771, também que é muito importante. Issal. Com vocês. Pode falar, Issal. Agora tá tudo no seu quiser, nome. O microfone é todo seu e a câmera é toda sua. Só não pode desaparecer. Não, depois de que falar, seria maravilhoso, hein? Já pensou? Ó, já deu uma luz aqui. O Issal terminou de falar tudo assim. Produção. A produção tá envolvida. A produção. Aí, produção. Por favor. E aí? Eu tenho uma mensagem para quem, né, muitas vezes tem esse complexo de inferioridade, baixa autoestima, porque eu errei muito, né? E eu enxergo que nunca é tarde para restaurar uma história de vida. Eu enxergo que a pessoa não erra, né? Muitas vezes os pais, em relação aos filhos, eu errei muito com meus filhos. Mas ele não erra porque não quer, né? Porque quer, né? Ele erra por falta de consciência. E assim como todos nós erramos por falta de consciência. Então, o que eu quero declarar aqui? Que a gente não julgue quem errou, mas pelo contrário, né? Enxergue que eu também posso errar. E vou errar com certeza, né? Uma certeza que eu vou ter até o final da minha vida é que eu vou errar muito ainda. Mas o que eu posso também garantir? Que quando a gente tem a consciência, a gente tem a decisão de não errar mais, naquele ponto que a gente já errou uma vez. E talvez se ainda continue errando é porque a consciência ainda realmente não apareceu. Por isso que qual que é o nosso papel, né, que está de fora? Que a gente consiga enxergar o outro para que a gente possa influenciar como que o outro pode mudar aquilo que ela não está enxergando como mudar. Ninguém não muda porque não quer, né? Por isso que na Bíblia, inclusive, fala que a gente pode se arrepender com os outros, né? Com os irmãos, para que a gente possa, então, primeiro que a gente tem que declarar que a gente errou e depois a gente se arrepender disso. Ou seja, é importante que a gente faça isso, não importa em que grau que você errou, em que grau que não. E faça isso o mais rápido possível e vai mantendo em dia isso. Né? Eu estou devendo para aquela pessoa, não consegui acertar. Não tem problema, né? Assim, tem problema sim porque você combinou com ela que ia acertar e não acertou. Mas só de você falar para a pessoa, olha, eu estou devendo para você, me perdoa, eu me atrapalhei, não consigo acertar agora, mas assim que vier eu vou honrar com isso, isso já é uma grande vitória. Então, que a gente possa fazer isso em relação a tudo, né? Desde os nossos erros mais, muitas vezes, que a gente quer esconder, né? Não esconda, pelo contrário, exponha. Porque quando você esconde, você está dando chance
do que de você, né, e se enxergar de uma maneira errada, que é o prumo errado. E você vai construir a partir de então aquela tua vida errada. E depois lá na frente você vai chegar e vai falar, puxa, eu preciso revelar uma coisa que aconteceu. Só que você viveu a vida inteira com um muro torto. Por quê? Porque você não jogou aquilo para fora. Então, o que eu falo? Que cada um de nós aqui, o nosso papel é esse, levar a luz para essas pessoas que estão na escuridão. E essas pessoas também podem tirar nós mesmos de algumas escuridões que nós vivemos. E é esse que é o nosso papel. Né? Por isso nós estamos aqui e por isso que cada um faça isso através da sua profissão, através do seu tempo. Né? Eu falo, né, que a gente fala, usa os seus 3 T's, tempo, talento e tesouro, né? Para fazer com que outra pessoa, né, esteja mais perto de Deus e ela também tenha uma vida que ela merece ter, né? E não aquela vida que miseravelmente alguém falou para ela, você não vai ser ninguém na vida, você vai, né? Você sempre vai ser essa pessoa que não presta, você sempre vai ser um devedor, você sempre vai ser, que é o acusador que vai falar isso. Então que a gente possa, né, fechar os ouvidos para isso, andar com pessoas que vão acolhê-las. E tem bastante. É só a gente abrir o nosso coração para a gente enxergar o mundo de uma forma diferente. Adorei.